Um garoto nasce cego com a cicatriz do herói gravada em seu corpo. Dizem que ele nunca verá o mundo, então decide usar magia para criar os próprios olhos. Ao testar pequenas coisas com sua magia, ele percebe que consegue distinguir maçãs vermelhas das verdes sem vê-las. Então, usa magia para rastrear a tinta nos livros e, aos poucos, começa a entender as imagens. Ele avança, aprendendo a mudar a cor e a forma da água, não só para praticar, mas para entender como o mundo realmente funciona. Eventualmente, ele chega a um ponto em que consegue moldar a água em animais que se movem e voam sozinhos. O problema é que ele acaba superando todos os seus mestres, e a única pessoa que resta para guiá-lo é um feiticeiro real que ele nem tem permissão para conhecer. A história começa com um garoto chamado Conan, se perguntando o que significa poder enxergar. Todos lhe disseram que seus olhos não podem ver, então ele se pergunta o que isso significa. Conan foi cego a vida toda, então seu pai explica que enxergar é simplesmente a capacidade de perceber cores e formas. Quanto a Conan, seus olhos carregam a cicatriz do herói, deixada pelo cavaleiro sagrado Hester. O pai de Conan diz que isso é algo para se orgulhar, então Conan concorda e aceita o significado por trás das palavras do pai. Algumas criadas não conseguem deixar de sentir pena dele, mas Conan não entende o porquê. Ele nunca conheceu outra realidade, então não sabe por que teriam pena dele por não poder enxergar. Um dia, Conan é levado para se encontrar com uma tal de senhorita Jenny, e ele se pergunta se realmente precisa estudar magia. Dizem a ele que seria um desperdício não fazê-lo, pois Conan nasceu com um brasão de água. Poder usar magia é algo muito especial, então querem que Conan aproveite ao máximo. Conan, por outro lado, não está tão otimista, pois mesmo que aprendesse magia, ainda não pode ir a lugar nenhum sem a ajuda de alguém. Conan se encontra com Jenny, e ela se apresenta como sua tutora de magia antes de iniciar a primeira lição. Ela instrui Conan a dizer a palavra Eori, e fica impressionada quando ele consegue lançar um feitiço na primeira tentativa. Conan só consegue se perguntar que tipo de magia está usando, então Jenny explica que é a magia da água. Infelizmente, Conan não consegue ver sua própria façanha incrível, então Jenny a descreve para ele em detalhes. O feitiço se chama Eori, e permite que ele produza água usando magia. Ela diz que a água é cristalina e tem o tamanho de um globo ocular. Jenny mencionar olhos faz Conan pensar nos seus próprios, então ela se desculpa. Ela teme tê-lo chateado, mas é o oposto. As palavras dela inspiraram Conan, que teve uma ideia. Se ele melhorar no uso da magia, talvez consiga criar olhos para si mesmo. Conan encontra nova esperança nessa ideia, então decide fazer dela seu objetivo de vida, criar os próprios olhos com magia. Com uma nova perspectiva, ele se vê mais interessado nas coisas do que nunca. Até o sanduíche que ele está comendo é muito mais interessante. Ele nunca tinha pensado nisso antes, mas agora não consegue deixar de se perguntar o que tem dentro. Com essa esperança de uma vida melhor, Conan consegue ver mais significado em tudo. Tudo é muito intrigante para ele agora, e ele quer saber tudo sobre o mundo ao seu redor. Conan se pergunta o que é aquela coisa parecida com grama no sanduíche, então sua amiga explica que é alface. Aquela coisa picante é mostarda, e a parte doce é uma ameixa. Até a criada está gostando, porque o novo interesse de Conan por comida torna mais divertido cozinhar para ele. Conan diz que sente o cheiro de muitas coisas diferentes, e vemos que sua amiga se empolgou. Ela reitera que cozinhar é muito divertido agora, por isso fez vários pratos para Conan. Depois Conan vai para outra aula. Ele explica que gostaria de ouvir a história do cavaleiro sagrado Hester, mas a professora fica chocada. Ela não sabe se é uma boa ideia, mas a criada de Conan garante que ele está pronto. A senhorita Flora quer que ele diga se a história ficar muito pesada, mas Conan diz para ela não se preocupar. Ele está sedento por todo tipo de conhecimento agora e quer aprender o máximo que puder. Flora explica que há muito tempo houve uma guerra entre os heróis do mundo e o Lorde Demônio. Hester era o herói desta nação, e foi ele quem finalmente derrotou o Lorde Demônio. Infelizmente, ele pagou o preço por isso, pois perdeu um braço e uma perna na batalha. Desde aquela guerra, de vez em quando, os descendentes de Hester nascem com algo faltando. Nascem sem um braço ou uma perna, ou no caso de Conan, ele nasceu sem a visão. As pessoas chamam essas crianças de reencarnações do herói ou a cicatriz do herói. Enquanto Conan pratica magia novamente, ele pensa em como é uma das reencarnações do herói. Ele não deixa que isso o defina, pois ainda é ele mesmo, e essa magia que ele usa é seu próprio poder mágico. A prática de Conan está indo bem, pois ele consegue controlar a água muito melhor agora. Ele consegue dividir uma das esferas de água, e Eiko lhe diz que ele as dividiu em formas perfeitamente iguais. Conan está ficando mais confiante a cada prática e, mais uma vez, jura criar novos olhos com magia um dia.
Kunen se recusa a deixar que algo o impeça, mas usar magia é exaustivo. Ele tem praticado incansavelmente desde que começou e seu corpo finalmente cede. Kunen diz que precisa de muito mais, então Eiko assume que ele quer dizer que precisa de muito mais carinho dela. Ela se gaba de cobri-lo de carinho ilimitado, pois isso o tem ajudado no treinamento. Kunen é rápido em corrigi-la, pois o que ele realmente precisa é de muito mais conhecimento e resistência. Isso é o que é necessário para uma magia forte, e Kunen está mais determinado do que nunca. Eiko lembra que ele tem apenas 7 anos, então ficará mais forte, mas Kunen se recusa a perder tempo. Desmaiar usando magia básica é inaceitável, então ele deve melhorar. Eiko tem uma ótima ideia e diz que ele deveria aumentar a ingestão de alimentos para ter mais energia. Fazer isso muito rápido pode causar problemas, então eles farão em fases. Kunen gosta da ideia, então diz que também quer fortalecer os músculos. Infelizmente, ele não é muito bom em correr ou andar, então Eiko sugere que ele pratique esgrima. Kunen adora essa ideia também, então Eiko sai correndo para encontrar o melhor espadachim para ensiná-lo. Antes de ela ir, Kunen a agradece por ajudá-lo tanto e ela o agradece em troca pelo elogio. Um tempo depois, vemos que Kunen já começou seu treinamento de espada. Seu instrutor se chama Oro, e ele diz a Kunen para prestar atenção nos músculos dos braços e ombros. Oro é muito detalhado em sua lição, e instrui Kunen a balançar para baixo na ordem de ombros, cotovelos e pulsos. Eventualmente, Jenny chega para sua próxima lição, então Kunen agradece ao mestre Oro. Jenny fica surpresa ao ver que Kunen está aprendendo esgrima, então ele explica que está fazendo isso para ajudar a melhorar sua magia. Ele precisa de mais conhecimento e resistência, então ter um corpo mais confiável o beneficiará muito. Jenny está em completa descrença, pois Kunen realmente mudou muito desde que se conheceram há poucos dias. Jenny diz que ele pode fazer uma pequena pausa antes de começarem, mas Kunen está ansioso para começar. Jenny decide que eles vão revisar o feitiço Eiori da última lição, então ela diz que ele pode começar com o que se lembra. Ela diz que está tudo bem se ele esqueceu como fazer e fica chocada quando Kunen demonstra seu imenso progresso. Ele consegue invocar várias esferas de uma vez, e Jenny fica sem palavras. Ela só o ensinou um pouco do feitiço, então não consegue acreditar que Kunen já dominou tanto por conta própria. Esse tipo de progresso é aterrorizante, mas o mais chocante é que Kunen nem percebe o quão incrível isso é. Em outro lugar, uma garota chamada Mirika é informada de que sua carruagem está pronta. Mirika deseja não ter que ir, então sua criada se pergunta se ela realmente odeia tanto a ideia de visitar seu noivo. Mirika aponta que Kunen provavelmente sente o mesmo, pois ele sempre parece tão sombrio toda vez que se encontram. Infelizmente, Mirika não tem escolha a não ser ir, pois o rei foi quem decidiu isso. Enquanto vai visitar Kunen, Mirika pensa em como Kunen nasceu com a cicatriz do herói. Isso o torna uma pessoa muito importante para o reino, então o casamento político faz parte de sua obrigação como realeza. Infelizmente, Mirika não tem muitas boas lembranças de estar com Kunen, pois ele sempre foi tão triste. Ela perguntava o que ele queria brincar, mas ele dizia que não queria brincar de nada. Ele explicou que não podia fazer nada, nem ir a lugar nenhum sozinho, então não havia nada que ele quisesse fazer. Mirika não suportava ouvir isso, e não via a hora de ter que olhar para um rosto tão sombrio pelo resto da vida. Quando ela chega, porém, Mirika fica chocada ao ser cumprimentada por um Kunen muito mais feliz. Ela se pergunta o que mudou, então Kunen revela que se apaixonou pela magia. Kunen não perde tempo e mostra o que pode fazer, e ela fica impressionada com as belas esferas de água que ele consegue criar. Kunen transforma a água em um lindo arco-íris, e ele tira um momento para se desculpar com Mirika. Ele sabe que estar perto dele deve ter sido difícil para ela, então pede desculpas por fazê-la andar na ponta dos pés. Kunen pergunta se ela gostaria de ouvir as histórias que ele tem para contar sobre sua melhora, e Mirika está em descrença. Kunen é uma pessoa completamente diferente, e ela nem sabia que ele podia fazer uma cara tão feliz. Ela aceita o convite, então eles passam o dia inteiro juntos. No caminho para casa, Mirika pensa em como se divertiu. Kunen, por sua vez, pensa em como nunca tinha oferecido a mão a Mirika daquele jeito antes. Eiko aponta que é porque ele é um cavalheiro, então Kunen decide aprender mais sobre isso também. Ele se vira para a senhorita Flora e pede para ela ensiná-lo a se comportar perto da princesa Mirika. Ele gostou de passar um tempo com ela, então quer se tornar um cavalheiro digno dela. Naquela noite, Jenny não consegue superar o que viu de Kunen. Ele conseguiu criar 7 lindas bolas de água ao mesmo tempo, e nem ela consegue fazer isso.
Kunen já aperfeiçoou a magia elementar, e está aprendendo rápido demais para ela acompanhar. Não há mais nada para ela ensinar a ele, então ela decide que terão que passar para a magia intermediária. Jenny se detém, porém, porque isso pode colocar muita pressão sobre Kunen. Este deveria ser um emprego tranquilo, onde ela era bem paga para ensinar magia elementar a uma criança, mas está se transformando em outra coisa. Kunen está avançando rapidamente e não mostra sinais de parar. O problema é que, embora a magia seja conveniente, ela também pode ser perigosa. Por isso, Eiko determina que é muito cedo para o Kunen de 7 anos aprender magia sofisticada. Mas também é muito cedo para desistir, então Jenny está determinada a encontrar a melhor maneira de ensiná-lo. Além disso, Jenny diz que não pode desistir disso porque tem contas a pagar. No dia seguinte, ela diz a Kunen que eles tentarão algo diferente hoje. Kunen está pronto para começar e não nega o pedido dela. Ele declara que ouvir a sugestão dela, usando sua linda voz, o faz sentir que aceitará qualquer coisa que ela tenha a dizer. O charme de Kunen está nas alturas agora por causa do que Flora o ensinou, então Jenny não consegue acreditar que ele mudou ainda mais. Jenny começa uma nova lição explicando que o feitiço Aeori que Kunen tem usado simplesmente cria água. No entanto, se o feitiço for dividido nos diferentes tipos de magia sendo usados, Kunen terá uma compreensão melhor dele. O feitiço Aeori pode ser separado no ato de produzir água, depois fazê-la flutuar e em seguida manter sua forma de bola. Se eles dividirem ainda mais, podem ver que há muito mais coisas que podem ser controladas. Estas são sua temperatura, viscosidade, composição, cor, forma, cheiro e sabor. Jenny faz uma demonstração formando duas esferas e dizendo a Kunen para tocá-las. Kunen o faz e imediatamente percebe que uma delas está fria e a outra está quente. Jenny então diz que alterações mágicas adicionam caráter à magia, mas Kunen não entende o que ela quer dizer. Jenny explica que caráter é o que define e diferencia cada feiticeiro e seus talentos. Ao fazer alterações em sua magia, um feiticeiro pode criar tipos originais de magia que são unicamente seus. Kunen entende agora, percebendo que pode alterar os detalhes finos de sua magia e infundir suas próprias características nela. Kunen usa Eiri novamente, mas desta vez faz algo diferente. Ele faz Eiko beber a água e ela fica surpresa ao descobrir que tem sabor de ameixa. Ela está realmente impressionada, mas Jenny está aterrorizada. Ela passou a noite toda acordada para bolar essa lição de alteração mágica, mas Kunen conseguiu dominá-la em segundos. Kunen diz que não foi fácil, mas promete à sua professora que aprenderá a fazer todas as alterações o mais rápido possível. Naquela noite, vemos que Kunen tem estudado incansavelmente e está até praticando na cama. Ele pensa em como consegue distinguir a forma e o cheiro das coisas, mas não sabe as cores porque não consegue ver. Sem poder fazer isso, Kunen sabe que não conseguirá criar alterações mágicas e definitivamente não conseguirá criar globos oculares. Kunen assegura a si mesmo, porém, que encontrará um jeito, pois desesperadamente quer ver tudo o que o mundo tem a oferecer. Um tempo depois, Eiko pediu a Kunen para criar um pouco de água para ela fazer um chá para ele. Kunen usa Aeori para criar outra esfera e a move para ela como normal. No entanto, enquanto a água se move em sua direção, Kunen engasga em descrença. Eiko se pergunta se algo está errado, então Kunen revela que acha que acabou de ver algo. Eiko não consegue acreditar que ele conseguiu ver, então ela diz que, se ele estiver brincando, ela o punirá. Kunen diz que também não tem certeza, e tecnicamente ele não viu de fato. Eiko exige que ele pare de brincar, então Kunen explica exatamente o que aconteceu. Seus olhos não viram nada de fato, mas ele sente como se tivesse visto cores com sua magia. Foi mais como se ele sentisse a aparência das coisas, mas não consegue explicar direito. Kunen então levanta uma maçã e se pergunta se é vermelha. A maçã é na verdade verde, então Kunen pega outra e acerta desta vez. Eiko fica impressionada, pois isso significa que Kunen é capaz de sentir as cores, e o único problema é que os nomes das cores ainda não correspondem para ele. Isso é compreensível, pois Kunen nunca as viu antes, então ele só precisa aprender a associar palavras com as coisas que consegue detectar agora. Eiko acha que eles deveriam testar sua nova habilidade, então ela o instrui a contar quantas maçãs há. Kunen conta 3 maçãs vermelhas e 2 verdes, então Eiko fica mais uma vez impressionada. Ele realmente é capaz de ver coisas com sua magia, e é como algum tipo de milagre. Mais tarde, o pai de Kunen fica chocado ao saber que Kunen é capaz de ver cores. Eiko explica que é apenas em um pequeno alcance, mas Kunen definitivamente parece ser capaz de reconhecer cores agora. Quanto mais perto um item está, mais claro ele é, e ele também pode dizer a cor quando os toca.
Kanen pode até usar isso em livros, rastreando a tinta para reconhecer as cores nas imagens. Ele ainda não aprendeu a ler letras, mas já consumiu vários livros ilustrados e enciclopédias. Arsene está muito impressionado com o crescimento de Kunen, então ele diz que Eiko deveria voltar para a casa principal. O trabalho de Eiko era cuidar de Kunen, pois ele precisava de atenção o tempo todo por causa de sua condição, mas ele não parece precisar mais disso. Eiko recusa a oferta, pois aponta que Kunen está tentando mudar muito agora. Todo dia é uma luta para ele, e mudar seu ambiente pode impedi-lo de alcançar seus objetivos. Essa é a última coisa que ela quer, então Eiko decide ficar ao lado dele. Arsene pede desculpas por colocar tanta responsabilidade nela, mas Eiko ama seu trabalho e realmente gosta do ótimo salário. Arsene não poderia estar mais feliz, e aponta que a alegria de Eiko deve estar tendo um efeito muito bom em Kunen. Eiko é grata pelas palavras gentis, mas diz que, em vez de um elogio, ela realmente gostaria de um aumento. Mais tarde, Eiko fica surpresa quando Kunen quer fazer mais experimentos. Kunen explica que Jenny chegará em breve, então ele quer surpreendê-la com algo. Kunen então usa Iori, mas desta vez ele colore a água de vermelho. Ele explica que, quando faz as esferas maiores, consegue sentir a cor com mais força. Justo então, a mãe de Kunen chega depois de ouvir que ele pode ver cores com magia. Kunen elogia a mãe como o cavalheiro requintado que está aprendendo a ser, mas ele perde o foco. Seu feitiço termina e cobre Kunen e Eiko em água vermelha. Kunen se dirige à mãe novamente, mas parece que ele está coberto de sangue e sua mãe está aterrorizada. Kunen não entende porque a mãe acabou de gritar, então Eiko precisa explicar que vermelho também é a cor do sangue humano. Arsene está furioso com eles, então diz que Kunen está de castigo e o salário de Eiko será cortado. Caos absoluto se segue, e vemos que Jenny está por perto. Ela está chocada porque Kunen continua avançando e está ficando mais aterrorizante a cada dia. Jenny se pergunta até onde ele pode ir e pensa que ele pode até ganhar a maior honra neste mundo. É incrivelmente raro ganhar este título, mas Jenny acredita que ele pode se tornar o feiticeiro ciriliano. 2 anos depois, vemos que Kunen completou 9 anos. Arsene determina que eles precisam começar a pensar na educação de Kunen, e vemos que ele está olhando para uma academia. Mais tarde, Arsene diz ao irmão de Kunen, Ryota, que está pensando em enviar Kunen para a escola de crianças nobres. Ryota está preocupado, porém, porque Kunen nunca saiu da mansão. Arsene tem certeza de que Kunen terá medo de estranhos no mundo exterior, por isso ele quer que Ryota acompanhe o irmão. Ryota está realmente preocupado, porém por causa de uma má lembrança que ele tem. Há alguns anos, Kunen estava com medo de sair para brincar, então Ryota garantiu que ele ficaria bem. Ele prometeu segurar a mão de Kunen para ajudá-lo, mas Kunen escorregou. Ryota perdeu o irmão de vista e não conseguiu se perdoar por ter decepcionado Kunen. Ele está ansioso para se redimir, porém então promete ao pai que protegerá Kunen a qualquer custo. Quanto a Kunen, ele explica a Eiko que está estudando hidromancia. Para fazê-lo, é preciso colocar água em um recipiente processado com poderes sobrenaturais. Isso permite ao usuário prever o futuro ou procurar itens perdidos. Eiko se pergunta se podem procurar a juventude e a beleza que ela perdeu ao longo dos anos, mas este é apenas mais um sinal para Kunen ligar o charme. Ele mostra o quanto progrediu ao dizer a Ako para não se preocupar, pois ela é jovem e está no auge da juventude. Ela se pergunta se podem usar isso para encontrar um futuro marido, mas o charmoso Kunen diz que os homens farão fila para ficar com ela. Enquanto Kanen tem outra aula com a senhorita Flora, ela não consegue deixar de pensar no quanto ele progrediu. Ela o ensinou modos de um cavalheiro nobre, e agora ele fala com muita confiança. Sua única preocupação é que ele possa ser visto como um pouco superficial, e Kanen não melhora as coisas ao elogiar sua professora. Ainda assim, ela está aliviada porque, comparado a como ele estava deprimido há 2 anos, Kanen se tornou muito mais doce. Depois, Eiko leva Kunen para ir ver o pai dele. Está um frio de rachar lá fora, viu? Então, Kunen usa Iori para criar umas esferas de água bem quentinhas. O calor delas é uma coisa incrivelmente relaxante, e a Eiko fica de queixo caído com a maciez. Kunen explica que envolveu a água com uma membrana super macia e elástica, sabe? Por isso as esferas parecem quase travesseiros de verdade. Ele diz que isso é só um protótipo, mas a Eiko já está louca, querendo uma cama inteira feita desse material. Kunen não consegue parar de se perguntar por que será que o pai dele quer vê-lo, e teme que talvez tenha aprontado alguma coisa bem séria. A Eiko logo aponta que Kunen não fez nada de errado ultimamente não, porque ele aprendeu a lição direitinho depois daquele incidente com o sangue de foca, há uns 2 anos.
Quando eles finalmente chegam, Kunen é recebido pelo seu irmão, o Ryota. Ryota pergunta se Kunen gostaria que ele o guiasse pela mão, mas Kunen, todo independente, recusa. Ele consegue sentir o ambiente ao redor muito bem agora, então não precisa mais de ajuda não. Ryota não consegue evitar pensar em como o irmãozinho dele sempre precisava tanto dele, sabe? E Kunen, claro, consegue sentir que tem alguma coisa errada no ar. Ryota diz que não é nada demais não, e que está apenas impressionado com o que Kunen consegue fazer com a magia. Quando Kunen finalmente se encontra com os pais, Arsene diz que eles têm algo super importante para lhe contar. Flora os informou que Kunen terminou de aprender tudo o que é coberto na escola para crianças nobres, veja só. Ele foi muito longe com o ensino em casa, mas eles se perguntam se Kunen teria algum interesse em ir para a escola de verdade, sabe? Kunen, sem pensar duas vezes, diz que não está nem um pouco interessado porque ele odiaria incomodar qualquer pessoa ao seu redor, de jeito nenhum. Além do mais, tem uma coisa que ele decidiu priorizar acima de tudo, até mesmo da escola. Arsene diz que sempre acreditou que Kunen deveria fazer o que o coração dele bem desejasse, mas tem um pequeno problema, sabe? Crianças nobres são, por lei, obrigadas a ir para a escola, então Arsene já arranjou tudo para Kunen frequentar a escola dos nobres. No entanto, Arsene concorda que não é mais tão necessário assim que Kunen vá, e ele até conseguiu uma permissão especialíssima do rei para não frequentar. Arsene deixa a decisão nas mãos de Kunen, mas avisa que existem outras coisas importantes que ele precisa levar em consideração sim. Kunen logo assume que o pai está falando sobre como ele gasta a mesada dele, mas não é nada disso não. Os dois começam a discutir por causa desse mal entendido, porque Kunen pensa que o pai está super chateado com ele. Ele assume que Arsene ainda está bravo por ele ter transformado o jardim deles num verdadeiro mar de sangue, mas Arsene já tinha esquecido completamente disso. Ser lembrado, no entanto, o chateia bastante, então ele diz que Kunen está de castigo de novo, e ponto final. Depois que eles finalmente se acalmaram, Arsene explica que o que Kunen realmente precisa pensar é em como a decisão dele vai afetar a Mirika. Aqueles que não cumprem suas obrigações nobres acabam ficando em uma desvantagem enorme na alta sociedade, sabe? Por causa da decisão de Kunen de não ir à escola, a Mirika pode acabar sendo vista de uma forma bem negativa quando eles se casarem, entende? Essa é a última coisa que Kunen quer que aconteça, então ele decide que vai para a escola, sim. Arsene aponta que não está pedindo para Kunen ir por anos e anos não, porque ele só precisa fazer os exames de promoção e pronto. Kunen não tem a menor ideia do que são esses exames, então Arsene explica tudo direitinho. Se Kunen passar nos exames, ele receberá o certificado oficial de graduação. E aí? Tchau! São necessários 5 exames para se formar, e o tempo que levam para serem feitos depende muito de cada aluno, sabe? Tem crianças que correm por eles e se formam em apenas alguns dias depois de se matricularem, é mole. Há também crianças que levam o tempo delas e estudam com toda a calma e cuidado do mundo. Isso é um alívio gigantesco para Kunen, porque parece bem fácil e ele planeja ir bem rapidinho, sabe? Ryota explica que ele e Mirika vão se formar depois do próximo exame, então Kunen vai fazer junto com eles. Kunen é levado para se preparar para a viagem, então Arsene aproveita para dizer algo super importante ao Ryota. Existem outros membros da realeza lá na escola, e ele teme que eles possam tentar se aproximar de Kunen e da Mirika, sabe? Ryota diz ao pai para não temer, não, e promete que vai cuidar muito bem deles, pode deixar. Mais tarde a Mirika fica encantada, mas encantada mesmo, ao saber que Kunen vai para a escola. Ela mal pode esperar para passar um tempo com ele lá, mas Kunen admite que não faz a menor ideia do que esperar. Mirika promete guiá-lo, mas tem uma outra coisa que está incomodando o nosso herói, sabe? Ele aponta que se a Mirika estiver com ele, então todos os meninos que são apaixonados por ela vão ficar morrendo de ciúmes dele. Mirika diz que isso não será problema nenhum, então Kunen pergunta se é porque ela não é popular, tipo assim. Mirika fica super insultada, então ela o assegura que tem muitos, mas muitos meninos que gostam dela, sim. Kunen não está nem um pouco a fim de confrontá-los, então ele se pergunta se deveria arrumar uma bengala nova para a autodefesa. Eventualmente, vemos que Kunen está todo equipado, mas todo mesmo, e prontíssimo para sua nova aventura. Aiko fica impressionada ao ver como ele está elegante, um verdadeiro galã, e diz que ele parece um príncipe de conto de fadas clássico, sabe? Kunen entra na brincadeira, claro, e diz que sua verdadeira identidade foi finalmente revelada. Uau! Kunen então se despede da família, e usa Iori para colocar água ao redor das rodas da sua carruagem, veja só. Isso é para evitar que a carruagem fique balançando para lá e para cá. E o Ryota fica impressionado com a suavidade do passeio, que maravilha. Magia é realmente muito conveniente e Kunen está muito, mas muito feliz por ter descoberto isso. Como a magia é tão versátil, Kunen espera que até ele, quem sabe, possa encontrar um bom emprego no futuro. Ryota tem certeza de que Kunen deve estar super nervoso para viajar tão longe de casa, mas Kunen aponta que ele ficou um pouco mais forte sim. Kunen revela que sabe muito bem o quanto o irmão dele se preocupou com ele, viu? Ele também consegue perceber que Ryota se culpou bastante quando ele caiu naquele dia, sabe? Kunen assegura ao irmão que está tudo bem agora e que muita coisa mudou, de verdade. Ele costumava desejar que pudesse simplesmente desaparecer, mas agora está determinado a sobreviver, não importa o que aconteça. De jeito nenhum. Ryota fica incrivelmente aliviado, porque Kunen realmente mudou muito, mas muito mesmo, desde que aprendeu magia. Kunen continua dizendo que tem um impulso, uma vontade enorme de prevalecer, mesmo que o resto do mundo inteiro pereça. Kunen está ficando bem extremo agora, então Ryota se pergunta se o irmãozinho dele não está se empolgando demais, sabe?
Kunen ainda não terminou, não, pois ele jura que vai sobreviver a todos, mas a todos mesmo, tão completamente que sente pena de toda a raça humana, coitados. Ryota nunca poderia ter imaginado Kunen agindo dessa forma, então ele se pergunta se este é realmente o seu irmãozinho de verdade. Nesse exato momento, Ryota fica impressionado, pois Kunen consegue dizer que eles estão chegando bem perto da escola, veja só. Nem dá pra ver a escola daqui, então Kunen explica que consegue sentir um monte de gente por perto, sabe? Eventualmente, eles chegam à escola e são recebidos pela Mirika, que maravilha. Kunen, charmoso como sempre, pergunta a Mirika se pode ter metade do dia dela só pra poder dizer o quão feliz ele está em ouvir a linda voz dela logo de manhãzinha. Mirika acompanha a energia dele e diz que a gravata dele é simplesmente adorável, que fofura. Kunen concorda, mas pergunta se a gravata não é ainda mais adorável do que ela mesma, hein? Mirika diz que não, e ele fica super feliz, porque se fosse, ele a teria arrancado na hora. Os dois ficam nessa brincadeira por um bom tempo, então Ryota só consegue se perguntar o que diabos há de errado com eles, meu Deus. Mirika se prepara para guiá-los para dentro, mas se pergunta se algo está errado porque Kanen não os está seguindo, sabe? Kanen ficou completamente em silêncio, mas completamente mesmo, pois consegue ouvir as vozes de todo mundo na escola. Tem tanta gente lá dentro e as vozes deles são simplesmente infinitas, não param nunca. Esta é a primeira vez de Kunen em um espaço público com inúmeras pessoas, e ele tem certeza de que seu eu do passado teria saído correndo disso, sem pensar duas vezes. Kunen é uma pessoa diferente agora, no entanto, então ele entra confiante, de cabeça erguida. Perto dali, uma professora chamada Cast pensa em como está quase na hora de cumprimentar seu novo aluno, que é o Kanen. É o Kanen. E ela o conhece como nobre com a famosa cicatriz do herói, veja só. Ela ouviu rumores de que ele é muito, mas muito tímido, e se pergunta se uma professora novata como ela vai conseguir dar conta do recado de mostrá-lo por aí. Nesse exato momento, algumas garotas começam a se derreter por um novo aluno, que chegou agora. Elas dizem que ele é incrivelmente charmoso, um verdadeiro príncipe encantado, e o comparam a um príncipe, claro. Elas estão falando do Kanen, então Cass não consegue acreditar que este é o mesmo garoto que ela ouviu dizer que era tão, mas tão tímido. Cass se apresenta e explica que ela será a guia de Kunen, a partir de agora. Kunen usa seu charme como sempre, então Cass só consegue se perguntar se esse garoto é de verdade ou se é um personagem. Nesse momento, o sino da escola toca, o que significa que o grupo de Kunen terá que se separar, infelizmente. Eles prometem se encontrar novamente na hora do almoço, e Ryota pede a Cass para cuidar muito bem do irmão dele, por favor. O grupo se separa e Cass já tem a sensação de que guiar o Kunen vai dar um trabalhão, mas um trabalhão mesmo. Enquanto isso, alguns alunos apontam que Kunen, o famoso herói da cicatriz, finalmente chegou. Que emoção! Alguns deles ouviram que Kunen recebeu bênçãos especiais do rei porque ele é o primeiro herói da cicatriz que nasceu nos últimos 100 anos. É mole? Isso irrita o líder deles, então o garoto volta atrás rapidinho e diz que Kunen não parece ser grande coisa, não. Esses garotos estão apavorados com um garoto chamado Lyle, e eles dizem que a cicatriz do herói é provavelmente apenas uma superstição boba, sabe? O ódio de Lyle por Kunen já é muito, mas muito claro, e ele diz à sua gangue que é hora de ir. E pronto. Depois, Cass dá a Kunen uma visão geral completa dos exames de promoção, para ele entender tudo. Ele já sabe que se passar nos 5 exames, receberá o certificado de graduação, mas tem muito mais coisa, viu? Cass explica que existem muitos alunos que se formam em 3 a 5 anos. É um tempão, né? Os exames de promoção deles servem para revisar o que um aluno passou estudando nos últimos meses, ou até mesmo um ano inteiro. Se um aluno prestar bastante atenção na aula, então não será nada difícil não. Mas se eles reprovarem no exame, não poderão fazê-lo novamente por mais um mês inteiro, que chato. Kanen entende agora, dizendo que basicamente, se ele passar em um exame, pode continuar direto para o próximo, sem problemas. Mas se ele não passar, então não poderá fazer o próximo até que outro mês inteiro passe. É uma pena. Cass continua explicando que normalmente, depois de fazer um exame, haverá um período de tempo para se preparar com calma para o próximo, sabe? Como uma exceção, no entanto, os exames de Kunen serão realizados em um período bem mais curto, viu? Kunen não sabe o que ela quer dizer com exceção, então ela explica que recebeu ordens diretas dos pais dele para fazer isso. Kanen fica super incomodado com isso, explicando que o pai dele e o rei são tipo melhores amigos, sabe? Isso é nepotismo descarado, na cara dura. Então ele pede desculpas pelo pai, que pressionou a escola para lhe dar uma exceção. Que vergonha! Isso está bem acima do nível de Cass. No entanto, então ela diz que vai fingir que não ouviu absolutamente nada, tá? Cass lhe entrega o exame, mas Kanen ainda não terminou de explicar não. Ele aponta que o pai dele e o rei são unha e carne. E são amigos desde a geração anterior, tipo, há muito tempo mesmo. Cass realmente não quer se meter em encrenca nenhuma, de jeito nenhum, então ela apenas implora para Kunen começar logo o exame. Depois, Cass diz que nunca, mas nunca mesmo esperou que Kunen continuasse conversando durante o exame inteiro. Que figura! Ela está corrigindo a prova dele e fica chocada, mas chocada mesmo, ao descobrir que ele acertou absolutamente tudo. Ele estava muito distraído por causa de toda a conversa que estava tendo, então ela não consegue entender como ele se saiu tão, mas tão bem. É inacreditável. Em outro lugar, Kunen se encontra com a Mirika para almoçar. Que delícia! Nesse exato momento, eles esbarram no Lyle, e a Mirika está claramente incomodada, dá pra ver na cara dela. Uma multidão começa a se reunir ao redor deles, então Kunen só consegue se perguntar o que diabos está acontecendo de errado.
A multidão está ficando ainda maior e o Ryota chega pra ver que algo sério está acontecendo sim. Acontece que Lyle é o príncipe, e ele se pergunta se esse plebeu, esse Zé Ninguém na frente dele, realmente recebeu uma bênção do pai dele. Lyle também é irmão da Mirika, então ela implora pra ele parar com aquilo, mas ele diz pra ela ficar fora disso, e pronto. Enquanto isso, Kanan está super chateado porque estava tendo um tempo tão bom com a Mirika, sabe? Ele não se importa quem seja não, porque se essa pessoa está chateando a Mirika e atrapalhando o rolê deles, então é seu inimigo, e ponto final. Kunen se prepara para lidar com a situação, mas Ryota chega bem na hora, antes que as coisas escalem de vez. Ele se pergunta o que está acontecendo, mas Lyle está furioso, mas furioso mesmo. Ele chama Ryota de desrespeitoso porque nunca lhe deu permissão para falar, que absurdo. A gangue de Lyle começa a se juntar, então Ryota não consegue acreditar que a realeza já está se aproximando de Kunen logo no primeiro dia de aula. Nesse exato momento, Kunen diz baixinho, quase sussurrando, a palavra Eori. Isso permite que Kunen controle toda a água na área próxima sem que absolutamente ninguém perceba. Que esperto! Ele então usa seu poder imenso e avassalador para colocar essa água bem nas calças de Lyle, veja só. Ryota rapidamente percebe que não há como argumentar com Lyle, mas tudo bem, porque Kanan já deu um jeito na situação. Kanan diz que parece que Lyle acabou de se molhar e Lyle fica chocado, mas chocado mesmo, ao descobrir que suas calças estão todas molhadas. Lyle tenta negar, mas é tarde demais. O estrago já foi feito e não tem mais volta. Todos pensam que ele se sujou, mas os amigos de Kanan sabem muito bem que foi obra dele sim. Ninguém mais sabe, no entanto, então Lyle sai correndo, mas correndo mesmo, depois de ficar completamente envergonhado, que mico. Kanan está super satisfeito consigo mesmo por se livrar daquele incômodo, então ele diz que é hora de festejar, e pronto. Ryota não está tão feliz com a situação, no entanto, pois ele tem certeza absoluta de que Kanan estava por trás de todo o ataque, sim. Enquanto eles comem, a Mirika explica que o Lyle é o irmão dela, veja só. Kanan fica horrorizado ao ouvir isso, porque ele nem consegue imaginar um irmão mais velho que não preze seus irmãos, que coisa. Infelizmente, os amigos dele explicam que eles existem sim, então Kanan diz que está feliz demais por Ryota ser o irmão mais velho dele. Ryota sente exatamente o mesmo e não consegue deixar de pensar em como Kanan mudou, mas mudou muito mesmo. Ele sempre foi muito, mas muito tímido, mas agora está se defendendo contra o príncipe, que coragem. O príncipe é praticamente intocável, e Ryota não faz a menor ideia de como ele vai explicar o que aconteceu ao pai deles. Que situação. Mirika diz que é assim que Kanan é agora, e pronto, então eles não deveriam se preocupar com isso, e apenas aproveitar a refeição. Que delícia, Kanan não pensa mais nisso não, e só quer falar sobre como este hambúrguer é delicioso, mas delicioso mesmo. Ryota não consegue se controlar no entanto, e só espera que eles possam se formar sem mais problemas. Por favor, infelizmente para ele este provavelmente não será o caso não, pois vemos que Lyle está furioso, mas furioso mesmo, com o que acabou de acontecer. Lyle está super envergonhado e não consegue deixar de notar como todo mundo está falando sobre ele ter se molhado. Que vexame. Mesmo quando Cassie lhe diz para andar em silêncio no corredor, Lyle, todo revoltado, diz a ela para calar a boca, na lata. Kanan se pergunta por que Lyle estava sendo tão rude com eles, então a Mirika assume que é porque ele quer mantê-la sob controle, sabe? Lyle é o sexto príncipe e a Mirika é a nona princesa, veja só a diferença. Na hierarquia real, ela está abaixo dele, mas o Lyle ainda se sente ameaçado, que coisa. Mirika está noiva de Kanan, que é um feiticeiro e o famoso herói da cicatriz, sabe? O noivado deles é um grande negócio, um evento e tanto, então o status da Mirika está subindo rapidamente, que maravilha. Kanan acabou de fazer sua estreia na sociedade, então o status deles juntos estará acima do de Lyle, com certeza. Mirika não quer que Kanan entenda errado, no entanto, então ela o assegura que não se importa nem um pouco com o status dela na alta sociedade, não. Mesmo que o pai dela não tivesse ordenado, ela ainda estaria super feliz em se casar com Kanan, de verdade. Kanan liga o charme novamente e diz que sente exatamente o mesmo, que fofo. Ele não poderia estar mais feliz, e pode até se ajoelhar diante do rei em gratidão na próxima vez que eles se encontrarem, quem sabe. Kanan diz que na verdade gostaria de pedir desculpas ao Lyle, mas os outros não permitem de jeito nenhum não. Um tempo depois, vemos que o grande dia chegou para Kanan fazer o exame final. Que emoção. Ele usa Eori, e Jenny diz que a alteração de hoje será para Kanan tentar mudar a sensação da água, sabe? Kanan faz isso imediatamente, e Jenny fica super impressionada ao ver que a esfera agora parece uma maçã. Que legal! Ela então instrui Kanan a tocar outras coisas durante o dia para que ele possa tentar expressar a sensação delas. Sabe como é? Depois, Ryota se pergunta o que diabos Kanan está fazendo ao acariciar um cavalo, então ele explica que está coletando amostras para alterações, veja só. Mirika chega logo depois, então Kanan declara o quão terrivelmente mal ele se sente. Que drama! Hoje é o último dia dele ouvindo a voz dela na escola, e parece que o mundo está desvanecendo na escuridão da tristeza. Que tragédia! Kanan começa a ficar ainda mais dramático, mas a Miriko lembra que a escola não termina até mais tarde, bem mais tarde na verdade. Kanan imediatamente muda de ideia e diz que não está mais triste, não. Então Ryota não consegue deixar de pensar que os dois são completamente loucos. Isso sim, depois Cassie explica que Kanan fará o exame final junto com os outros alunos, como todo mundo.
Kanan fica impressionado porque parece uma escola de verdade, mas ele diz que é uma pena que não estará mais em uma sala especial com a Cass. Que chato! Cass assegura que ainda o estará observando, mesmo que haja mais alunos, então ela lhe deseja a melhor sorte do mundo de verdade. Ryota não consegue deixar de notar o quão próximos eles são, então Kanan explica que eles conversaram muito, mas muito mesmo durante os exames. Kanan até aprendeu que a Cass se tornou professora depois de seguir um cara por quem ela se apaixonou. Que história! O cara, infelizmente, reprovou no teste, então só ela se tornou professora. Que pena, né? Isso é muita, mas muita informação pessoal. Então os outros não conseguem acreditar que Cass discutiu tudo isso com Kanan. Que coisa! Jesta e os outros alunos perguntam a Mirika se ela os apresentaria ao seu noivo, por favor. Cass diz que ele deveria se apresentar, então Kanan se prepara, todo pomposo. Ele liga o teatro mais uma vez e diz a todo mundo que é um prazer enorme conhecê-los, que maravilha. Kanan se apresenta formalmente e todos ouvem atentamente, sem perder um detalhe. Kunen não para por aí não, dizendo que está super aliviado, de verdade. Ele estava começando a se perguntar se a Mirika e o irmão dele não tinham amigos, porque ninguém se aproximava ou falava com eles, sabe? Ryota e Mirika ficam insultados, mas insultados mesmo, então Mirika revela que disse a todo mundo para deixá-los em paz, e pronto. Esta foi uma rara oportunidade para ela aproveitar a vida escolar com Kunen, então ela não queria que eles fossem incomodados de jeito nenhum. Kunen não sabia disso, não, e ele fica feliz em ver que o irmão dele não está sozinho, e que a Mirika realmente tem amigos, que bom. É um alívio gigantesco para ele não ter que fazê-los se sentir melhor lembrando de quão ruim é a situação dele, sabe? Kanen nos lembra de qualquer forma, dizendo que ele não tinha amigos nenhum enquanto crescia, e a Mirika se sente péssima por ele, coitado. Isso não dura muito, no entanto, pois ela se lembra que Kunen está totalmente, mas totalmente bem em não ter amigos, e pronto. Kunen encerra a cena dramática ao confirmar isso, e ele aponta que os humanos se saem surpreendentemente bem enquanto estão sozinhos, veja só. Perto dali, o Lyle é lembrado que é hora do exame, e pronto. Lyle declara que pode esperar, mas seus garotos dizem a ele que não pode ser ignorado de jeito nenhum, não. O exame final será realizado todo de uma vez, e nem mesmo o próprio príncipe tem permissão para se atrasar. Que coisa! Enquanto isso, Kunen coleta mais amostras acariciando um pássaro, e os alunos são instruídos a tomar seus lugares para o exame, rapidinho. Mirika quer que Kunen se sente ao lado dela, mas todos ficam horrorizados, mas horrorizados mesmo, quando Lyle, irritado, aparece. Que medo! Todos estão tensos, mas tensos mesmo, enquanto se perguntam o que ele vai fazer. E Lyle pensa em como odeia a todos, sem exceção. Eles nunca dizem nada na cara dele e sempre falam pelas costas. Que covardia. Isso é verdade até para todo mundo no castelo, porque as criadas sempre falam sobre como ele está causando problemas na escola. Que vergonha. Sua raiva aumenta quanto mais ele pensa nisso, mas ele fica chocado, mas chocado mesmo quando Kunen se apresenta educadamente. Que surpresa! A sala inteira fica em descrença depois de ver como Kunen se aproximou casualmente de Lyle, e eles temem que Kunen possa perder a vida, coitado. Kanen mantém sua atitude alegre, no entanto, enquanto diz que está feliz demais por ter a chance de dizer um olá. Que legal. Lyle fica ainda mais chateado, mas Kanen o lembra que eles serão futuros cunhados, então deveriam tentar se dar bem, né? Infelizmente, isso não funciona de jeito nenhum, pois Lyle aponta que nunca deu permissão a Kunen para falar ou segurar a mão dele, que absurdo. Kunen percebe pela mão forte de Lyle o quão sério ele é, e ele fica impressionado, de verdade. Kunen o elogia dizendo que ele é um grande líder, com certeza, e deseja ter olhos para poder vê-lo, que pena. Lyle fica estranhado, no entanto, e só consegue perguntar a Mirika o que diabos há de errado com ele, meu Deus. Todo mundo dá uma boa risada, e a Mirika pede desculpas, porque nunca soube que o Lyle poderia ficar envergonhado e corar como ele está agora. Que fofo. Depois que todo mundo faz o exame, Cass diz que anunciará os nomes dos alunos que passaram. Todos observam atentamente para ver se ela escreve os nomes deles no quadro, mas essa senhora apenas desenha uma flor gigante, que engraçado. Isso é porque todo mundo passou, então a turma inteira celebra. Que alegria. Todos se parabenizam, e a Mirika está encantada, mas encantada mesmo, em se formar junto com Kunen. Kanen volta para casa logo depois, e ele agradece a todo mundo por tornar a experiência dele muito, mas muito divertida. Cass está muito orgulhosa dele, porque embora ele seja um pouco peculiar, um tanto excêntrico, ele também é um aluno muito, mas muito brilhante de verdade. Lau o observa partir, e percebemos que ele está de muito melhor humor. Ele diz à sua gangue que é hora de ir, e todos prometem seguir o príncipe aonde quer que ele vá. Um tempo depois, Jenny ajuda Kunen a treinar novamente. Ela grita diferentes alterações para o feitiço Eiyori, e Kunen as executa imediatamente. Jenny grita, redemoinho! Então Kunen faz o orbe de água girar como um redemoinho. Jenny então o instrui a parar de repente e dividi-lo em 10. E Kunen faz isso também. Jenny não consegue acreditar que ele consegue fazer tudo, então ela aumenta a dificuldade. Ela o faz mudar a cor, e ele as muda para a cor exata que ela pede. Finalmente ela o faz mudar a textura, e ele faz isso também. Jenny fica satisfeita ao ver que ele se saiu tão bem, mas Kanen não terminou. Ele diz que pode fazer mais, e choca Jenny ao transformar a lança na forma de um pássaro. Não é só uma forma, porque o pássaro consegue até voar para longe. O mundo inteiro de Jenny começa a desmoronar, pois Kunen avançou muito além das expectativas dela. Ele está fazendo coisas que ela nem imaginava, então ela diz que tudo acabou para ela.
Depois, Jenny pede para falar com Kanan. Ele presume que tem algo a ver com um jantar para celebrar sua formatura. Mas não é isso. Jenny revela que precisa contar a verdade, mas primeiro quer ter certeza de que ele está mentalmente preparado. Ela vai revelar uma verdade chocante, então Kunen manda sua companheira embora. Ele acha que sabe o que ela vai dizer, mas é tudo tão repentino. Ele presume que ela revelará ser a deusa do céu noturno e que precisa retornar ao mundo dos deuses. Jenny o elogia pela grande imaginação, mas isso nem chega perto da verdade. Jenny para de perder tempo e revela que a verdade é que não há mais nada que ela possa ensiná-lo. O fato é que já faz um bom tempo que ela não tem mais nada para ensiná-lo. Ela cobriu magia elementar sem capacidade de ataque e ensinou tudo o que podia dentro desse alcance. Agora ele usa magia ainda melhor que ela, e assim que aprender magia nova, a superará rapidinho. Kanan diz que não é verdade, pois ele gostava dos pequenos desafios mágicos que ela inventava, tentando enganá-lo de todas as formas. Ela continuava inventando novas formas de desafiá-lo, e isso expandiu seu alcance mágico. Jenny também foi quem o inspirou e lhe deu um propósito na vida. Jenny admite que deu muito trabalho criar os desafios, e muitas vezes ela se esforçou para inventar um. Kanan se recusa a acreditar que ela não tem mais nada a oferecer, então ele presume que deve haver outra razão. Ele se pergunta se ela quer sair porque o salário é baixo, então diz que pode pedir ao pai para dar um aumento a ela. Jenny revela que é o oposto, pois é insuportável receber tanto quando não tem trabalho para cumprir. Ela está no limite e acha que Kunen merece algo melhor. Jenny então diz que ele deveria ter um feiticeiro excepcional, muito melhor que ela, como professor. Ela não pode mais ajudá-lo a melhorar e não pode mais guiá-lo. Kunen sabe que ela estava apenas montando as lições com pequenos desafios, mas ele diz que isso ainda é um talento. Ela inventou tantos e todos foram muito úteis. Kunen não quer que ela vá embora, então ele apenas diz para ela continuar o enganando. Ele quer desesperadamente que ela continue sendo sua professora, então ele mais uma vez exige que ela continue o enganando. Enquanto Kunen faz seu apelo, vários animais que ele criou com o feitiço Eori começam a aparecer. Todos cercam Jenny, mas ela ainda diz que não pode mais ensiná-lo. A magia de Kanan está muito mais avançada que a dela agora, e ela está fazendo o que é melhor para ele. Os dois discutem por um tempo, mas no final, Jenny decide que deve partir. Ao partir, Jenny não consegue deixar de pensar em como Kanan é um gênio inconfundível. Ele tem potencial ilimitado, e o que é preciso para se tornar o feiticeiro Cerulean. Mesmo com talentos divinos, Kanan passou por inúmeras tentativas e erros, e se desafiou a superar tudo. Jenny é inspirada pela ética de trabalho de Kunen, então ela decide se esforçar também. Ela diz que não pode perder para o próprio aluno, então quer visitar sua própria professora para poder continuar aprendendo. Mais tarde, Kunen fica chocado ao saber que Flora também se demitiu. Kunen terminou o currículo e se formou na escola de crianças nobres, então Flora não tinha mais nada para ensiná-lo. Flora disse que não conseguiria conter as lágrimas, então não se despediu pessoalmente. Kunen diz que vai escrever uma carta para ela, então Eiko tem um pedido. Ela quer que Kunen pergunte a Flora se há algum homem na mansão dela que ela possa arrumar para Eiko, porque ela ainda está na caça por um marido. Kunen não consegue acreditar que ela também quer ir embora, mas Eiko assegura que ele ficará bem sozinho agora. Kunen aponta que todos estão partindo, e ele teme que possa morrer de solidão. Ele realmente não quer que Eiko vá, então se recusa a perguntar sobre o cara alto e bonito que ela procura. Naquela noite, Kanan conta ao pai o que Jenny disse sobre ele encontrar um feiticeiro excepcional para ensiná-lo. Por sorte, Ryota tem uma sugestão, pois ouviu um boato na escola de que há um feiticeiro real extraordinário. Arsen tenta intervir, mas Ryota continua. Ryota diz que o nome do cara soava algo como Zel, e a mãe dele já ouviu falar dele. O nome dele é o único, e ele é conhecido por ser um feiticeiro de imenso poder e beleza estonteante. Kanan se pergunta se o cara aceitará ser seu professor, mas Arsen diz para todos esperarem. Ele diz que é impossível convidar um feiticeiro real para cá, mas Kanan não consegue entender o porquê. Kunen lembra ao pai que ele tem conexões porque é parça do rei. Arsen só consegue se perguntar onde Kunen aprendeu a falar assim, e ele conclui que deve estar vindo da Maiko. Arsen então explica o quão impossível será ter o feiticeiro real como professor. Eles estão diretamente sob a cadeia de comando do rei, e ninguém pode dar ordens a eles além do rei. Eles raramente saem do castelo, e entrar em contato com eles é restrito. Encontrar Zione diretamente seria difícil, e fazê-lo vir à casa deles será impossível. Arsen espera que Kunen desista da ideia, mas ele está enganado. Kunen tem uma ideia, então ele diz que deveria acompanhar Arsen na próxima vez que ele visitar o castelo. Ele imagina um cenário onde ele se perde e os feiticeiros reais vêm ajudá-lo.
Ele acha que isso o levará a se tornar aprendiz deles. Arsen não consegue acreditar como esse plano é falho. Kunen assegura ao pai que seu plano tem 90% de chance de sucesso, Arsen duvida muito disso. Arsen aponta as falhas no plano terrível, mas Kunen pergunta à mãe, e ela acha uma ótima ideia. Ela ajuda Kunen a convencer Arsen, então Arsen concorda em perguntar ao rei. Kunen está muito grato, mas Arsen precisa lembrá-lo para não criar muitas expectativas. Em outro lugar, um grão-mestre é informado sobre Kunen e seu pedido. Ele é um feiticeiro nível aprendiz, e está pedindo para estudar com um feiticeiro real, mas isso é algo inédito. Poder e status não significam nada para os feiticeiros reais, e eles não se importam com o quão próximo um nobre é do rei. O grão-mestre lê o perfil de Kunen, e parece se interessar pelo nosso herói. Um tempo depois, Arsen fica surpreso porque o feiticeiro real concordou em se encontrar com Kunen. Se as coisas correrem bem, o rei até considerará o pedido de Kunen para ter um feiticeiro real como seu tutor. Kunen diz que esse é o verdadeiro poder do nepotismo. Arsen explica que não foi o caso. Acontece que os feiticeiros reais simplesmente se interessaram por Kunen. Arsen gostaria de ver que tipo de magia Kunen tem praticado, então Kunen mostra a ele. A magia de Kunen atingiu outro nível, pois ele mostra a Arsen que pode criar um gato com aparência real com seu feitiço Eyori. Arsen não consegue acreditar que é realmente feito de água, mas fica ainda mais impressionado. Kunen está aprendendo a fazer seus movimentos parecerem super realistas, e também está estudando para fazer os miados do gato soarem reais. Ao chegarem, são recebidos pela Lady Reisha. Kunen liga o modo galanteador para se apresentar e descobre que ela é irmã de Mirika. Reisha ouviu muito sobre Kunen de Mirika, mas Mirika nunca mencionou que ele tinha um gato. Kunen a surpreende ao revelar que não é real, e que ele o fez usando magia. Reisha não percebeu nada e conclui que Kunen é muito mais habilidoso do que ela ouviu falar. Reisha se prepara para levar Kunen à Torre Negra, então Arsen diz que irá falar com o rei. Kunen diz que voltará para casa sozinho, especialmente porque quer passar um tempo com Mirika. Arsen diz que providenciará uma carruagem para ele, e diz a Kunen para se divertir. Enquanto Reisha leva Kunen à Torre Negra, ela revela que quer discutir algo com ele. Kunen presume que tem a ver com a rica história dos feiticeiros, mas não é isso. Kunen se pergunta se tem a ver com a nova interpretação da magia composta, mas também não é isso. Kunen tem certeza de que deve ser sobre a nova teoria dos círculos mágicos tridimensionais e oblíquos, mas Reisha explica que não é uma conversa de alto nível assim. Em vez disso, ela revela que tem a ver com a família dela. Entre eles estão 7 príncipes e 10 princesas. Na maioria dos países, o trono vai para o primeiro príncipe, mas em Júlia eles tendem à meritocracia. Então, dependendo da conquista, a ordem de nascimento pode ser derrubada. Reisha, porém, não é nada como seus irmãos, pois ela renunciou ao seu direito ao trono para poder ser uma feiticeira. Nesse momento, Kunen se assusta ao sentir vários poderes mágicos incríveis vindo da Torre Negra. É quase aterrorizante. Então Kunen só consegue imaginar que tipo de feiticeiros estão lá. Reisha continua dizendo que Mirika está preocupada que Kunen possa ser arrastado para a questão da sucessão real. Reisha fica chocada ao ver Kunen deslizando por aí. Ela não tem ideia do que está acontecendo, então Kunen explica que criou uma camada muito fina de água em seus sapatos e a congelou. Isso permite que ele deslize pelo chão com facilidade e é muito mais rápido do que apenas andar. Kunen diz que ela pode tentar se quiser, e Reisha não poderia estar mais animada. Ela se contém, porém, porque precisa terminar de contar a Kunen o que estava dizendo antes. Ela se apressa dizendo que Kunen não deve se afiliar a nenhuma facção sem pensar primeiro. Mais importante, ele não deve assinar ou dizer nada que possa ser usado contra ele. Com isso resolvido, ela diz a Kunen que está pronta para patinar. Kunen coloca o gelo sob os sapatos dela também, então os dois começam a patinar por todo lugar. Os guardas temem que seja muito perigoso, então tentam pará-los, mas os dois são rápidos demais para serem alcançados. No entanto, um cara chamado Dario aparece e está furioso. Kunen aponta que um cara bravo está gritando para eles pararem, mas Reisha não se importa. Ela apenas diz que eles precisam ir mais rápido, mas Dario eventualmente os alcança. Perto dali, Arsen se pergunta o que é toda aquela comoção ao redor do castelo. O mordomo explica que um feiticeiro criança estava aprontando e foi pego por um cavaleiro. Mais tarde, Kunen se encontra com o grão-mestre dos feiticeiros reais, chamado Monde. Kunen se apresenta, mas está muito inquieto. Ele pensou que a magia de Reisha era impressionante, mas esse tal de Monde está em outro nível? Monde ouviu que Kunen tem um brasão de água, então Kunen explica que está em seu ombro esquerdo. Monde dá uma olhada e percebe que é um brasão de 2 estrelas. Kunen não tem ideia do que isso significa, então Monde explica que existem 7 tipos de brasões nascidos por feiticeiros. São fogo, água, terra, vento, luz, escuridão e aves.
Cada brasão tem 5 níveis, e os níveis são indicados por estrelas. O brasão de Kunen tem apenas 2 estrelas, o que significa que é o segundo mais baixo. 2 estrelas são as mais comuns, e Reisha diz que tem um brasão de vento de 2 estrelas. Kunen percebe que Monde é diferente porque a densidade de seu poder mágico é completamente diferente da deles. Monde fica impressionado que Kunen tenha percebido isso, mas Kunen não terminou. Ele diz que se seu brasão de 2 estrelas é um queijo comum, então o brasão de Monde é mais como um queijo azul premium. Kunen o chama de grão-mestre queijo azul, e ele presume que o brasão de Monde é de 3 estrelas. Monde revela que na verdade é de 4 estrelas, mas fica surpreso quando Kunen não parece impressionado. Kunen explica que é a primeira vez que ouve falar de brasões, então a magnitude deles ainda não o atingiu. Kunen se pergunta se os diferentes níveis influenciam a magia que alguém pode usar. Infelizmente, a categorização deles não é tão clara, e a única distinção clara que conhecem é a quantidade total de poder mágico. O grão-mestre diz que não é importante agora, porque o que importa é o que Kunen aprenderá daqui pra frente e o quão dedicado ele é. Monde diz que é hora da diversão começar, então eles vão pra fora para um teste. Reisha já viu o que ele pode fazer, então ela assegura a Monde que Kunen é muito habilidoso. Os outros feiticeiros reconhecem Kunen como o herói Scar e estão interessados em ver que tipo de magia ele pode usar. Kunen se prepara para o que quer que este teste possa ser, e ele se pergunta se passar no teste significará que ele terá um feiticeiro real como seu professor. Ele está ansioso para começar, então Monde chama alguém chamado Vito. Vito usa o feitiço Eiyori e cria vários orbes de água. Kunen fica impressionado e Monde pergunta se ele pode conquistar o feitiço de Vito com um feitiço próprio. Kunen nunca ouviu falar em conquistar a magia de outra pessoa e ele pensa em suas lições com Jenny. Foi quando ela lhe mostrou pela primeira vez o feitiço Eiyori e explicou que era magia para produzir e manipular água. Mais importante, porém, ela lhe disse que isso lhe permitiria controlar a água que já estava lá. Agora ele pensa em como já controlou a água muitas vezes antes, mas manipular a água que outro feiticeiro criou é algo que ele nunca ouviu falar. Isso é algo que nem ele nem Jenny poderiam sequer imaginar, mas ele ainda está ansioso para ver se consegue. Kunen usa Eiyori e Victor fica atordoado enquanto os orbes começam a se mover. Victor retoma o controle e Kunen é pego de surpresa porque nunca experimentou água que resistisse ao seu controle. Todos então observam atentamente enquanto os dois feiticeiros batalham pelo controle dos orbes. É uma grande luta para o nosso herói, mas ele comanda para que a água venha até ele, e os orbes começam a se separar. Parece que Kunen está prestes a vencer, mas Monde declara em voz alta que isso é o suficiente. Nosso herói está completamente exausto do duelo, então ele desaba no chão. Ele só conseguiu puxar 2 dos orbes, então fica impressionado ao ver como é realmente um feiticeiro real. Ele fica surpreso, porém, quando Monde diz que ele fez um ótimo trabalho. Vito não achava que Kunen teria sequer uma chance, mas agora está completamente convencido. Ele vê o potencial de Kunen, então diz que gostaria de ensiná-lo. Todos os outros feiticeiros reais começam a discutir, então Monde fica impressionado ao ver que todos querem ter Kunen como seu discípulo. Kunen se pergunta se isso significa que ele passou no teste, mas Monde diz que há mais a fazer. O resto do teste é um pouco diferente, no entanto, pois Monde usa a água de Kunen como um trampolim. Monde só consegue se perguntar como essa água funciona, então Kunen explica que é seu Eiyori super macio. Ele envolveu a água em uma membrana super macia e super elástica, o que a torna realmente saltitante. Os outros presumiram que faria uma ótima cama, e que poderia até absorver o impacto de uma queda. Monde não se divertia tanto em um teste há muito tempo, mas Kunen não terminou. Ele diz que se aumentar a elasticidade, Monde poderá pular tão alto que facilmente alcançará o 2º andar do castelo. Todos os feiticeiros adorariam ver isso, mas Monde diz que é o suficiente. Se Kunen mostrasse mais magia, eles continuariam pedindo mais, e ele não conseguiria ir para casa. Reisha aponta que Kunen pode fazer animais com sua água. Ela ouviu fazer um gato antes, então ela se pergunta se ele pode até fazer humanos. Kunen revela chocantemente que sim, então ele faz um clone de Vito. Infelizmente, assim como com os animais, os movimentos desses humanos ainda são imperfeitos. Victor fica curioso, então ele se pergunta se isso significa que Kunen pode fazê-los mover de maneiras que os humanos não conseguem. Kunen confirma isso explicando que o fez voar antes. Foi bem estranho de assistir e não foi bem recebido. Os feiticeiros, por outro lado, estão ansiosos para ver, então Kunen lhes dá o que querem. Ele envia sua boneca humana de água para o ar, mas isso aterrorizou as pessoas que pensaram que alguém tinha pulado da janela. Outras pessoas também se assustam, então os feiticeiros têm que pedir desculpas a todos pela confusão. Kunen pensa em como foi repreendido 2 vezes hoje, mas Monde diz para ele não se preocupar com isso.
Ele diz que deveriam conversar sobre magia no almoço da próxima vez, então Kunen se pergunta se isso significa que ele passou. Monde confirma e diz que ele pessoalmente cuidará de designar um feiticeiro para ser o professor de Kunen. Kunen não poderia estar mais animado, mas ele se lembra do que Reisha o avisou. Ele se pergunta se isso seria considerado tomar partido de uma facção, mas ela diz que está tudo bem. Poder e status não significam nada para os feiticeiros reais, e isso não afetará nada do que ela mencionou antes. Monde gostaria de saber se Kunen tem algum objetivo futuro, então Kunen revela que quer criar globos oculares com magia. Os feiticeiros ficam muito intrigados e se perguntam se Kunen realmente será capaz de fazer isso. Depois Kunen fica preocupado, pois seu pai está claramente chateado. Arsene teve que ouvir sobre a má reputação de Kunen 2 vezes hoje, então ele quer respostas. Kunen pede desculpas, e Reisha explica que não foi culpa dele porque todos se empolgaram. Arsene entende, mas também os lembra que coisas realmente ruins podem acontecer quando feiticeiros simplesmente fazem as coisas quando lhes é dito. Magia é poder. Então Kunen deve se recusar a fazer qualquer coisa que cause dano a outros. Arsene lembra a Kunen que ele é responsável por seus próprios poderes, então Kunen pede desculpas novamente. Arsene parte para o dia, e ele não consegue deixar de pensar em como todos parecem ter gostado de Kunen. Nesse momento, Kunen percebe que está ficando bem tarde. Ele tem um encontro para jantar com Mirika, e seria indigno dele chegar todo suado e sem fôlego depois de correr para o encontro. Reisha concorda e diz que eles deveriam combinar seus poderes para resolver esse problema. Ela faz Kunen usar Aeori para criar um orbe, e diz que usará sua magia do vento para fazê-lo voar. Kunen fica impressionado, mas há um problema. Ele prometeu a si mesmo que a primeira vez que voasse ou flutuasse com alguém sozinho seria com Mirika. Kunen tem certeza de que o noivo de Reisha também não gostaria, mas ela não se importa. Ela puxa Kunen para o orbe e revela que não tem noivo. Kunen percebe que não há como lutar contra isso, então os dois voam para longe. Reisha usa sua magia do vento e eles decolam num piscar de olhos. Kunen se pergunta se estão indo rápido demais, mas Reisha diz que precisam ir mais rápido. Eles eventualmente chegam, mas perdem o foco e começam a cair. Por sorte, a aterrissagem não é tão ruim, e ambos ficam gratos por o orbe de água de Kunen ser realmente macio. Infelizmente, Dario viu tudo, então ele aponta que Kunen fez algo perigoso novamente. Lá dentro, Mirika se pergunta se Kunen vai gostar do vestido dela. Sua criada nunca viu Mirika agir assim por um garoto, então ela se pergunta que tipo de pessoa Kunen é. Lá fora, vemos que Kunen é um pequeno encrenqueiro, sendo repreendido por Dario por causar problemas pela terceira vez hoje. Mirika está super nervosa com o encontro, então ela anda de um lado para o outro no quarto. Avisam que Kunen chegou, e ela sai correndo pela porta. Kunen, charmoso como sempre, diz que mal pode esperar pela primeira noite deles juntos. A criada de Mirika dá uma olhada em Kunen, e percebe que é esse o rapaz que conquistou o coração da Mirika. No jantar, Kunen brinda aos lindos olhos de Mirika, e a criada fica impressionada com seu comportamento cavalheiresco e, digamos, perigosamente charmoso. Kunen conta a Mirika sobre seu dia e como conheceu o grão-mestre Queijo Azul. Ele também passou no teste de avaliação e agora está esperando para saber quem será seu professor. Kunen cobre Mirika de elogios requintados e seu charme está em plena exibição. Ele então faz um comentário sobre a comida e a criada se pergunta se ele está usando uma metáfora. Ela teme que Kunen esteja cruzando alguns limites, mas percebe que Mirika parece realmente feliz. Kunen então a interrompe e se desculpa, dizendo que no momento um jantar é o melhor que ele pode oferecer. No entanto, ele diz que quando se casarem, passarão tempo juntos assim todos os dias. Ele declara que mal pode esperar pelo futuro, onde andará ao lado dela, e a criada fica impressionada com o seu jeito de falar. Mirika está encantada por ele, e também anseia pelo futuro deles. Naquela noite, Mirika acorda depois do encontro, e a criada precisa lembrá-la de que ela precisa dormir. Um tempo depois, Aiko pediu a Kunen para ajudá-la com algo. Kunen usa seu feitiço Arubu para criar várias esferas, pois elas facilitam muito a lavagem das roupas. Kunen explica que estava ocupado escrevendo um relatório, mas isso irrita Aiko. Ela aponta que ele tem se trancado no quarto desde que voltou do castelo, e exige saber o porquê. Kunen explica que aprendeu algumas coisas enquanto estava lá e queria anotá-las antes que esquecesse. Aiko lembra que sair e passar um tempo no sol é uma de suas tarefas importantes como criança. Ela diz que é crucial para o seu crescimento. Então Kunen se lembra que garotas gostam de caras altos. Ah, a sabedoria infantil. Aiko concorda, mas garante a Kunen que ela gostaria dele, fosse ele alto ou baixo. Kunen quase diz que sente o mesmo por ela, mas se contém, pois seria uma falta de respeito com a Mirika. Aiko não consegue acreditar que ele está falando assim agora, e o chama de um verdadeiro galã. Depois, Kunen fica desapontado ao saber que ainda não recebeu uma carta. Ele está esperando uma, pois ela revelará quem será seu professor.
De volta à torre, Victor procura por Qianli, mas Qianli não responde. Victor o encontra em seu quarto e Qianli o lembra que ele nunca deve ousar interferir em seu precioso tempo de sono. É sagrado, Victor. Victor se desculpa e explica que o grão-mestre está chamando por ele. Qianli ficou irritado a princípio, mas ouvir essa notícia chamou sua atenção. De volta ao nosso herói, ele anuncia orgulhosamente que seu novo professor foi designado. Aiko se pergunta quem é, então Kunen revela que é um tal de Qianli. Aiko fica chocada, pois Qianli é conhecido por ser um feiticeiro magnificamente lindo. Toda mulher sabe sobre ele, então Aiko começa a entrar a entrar em pânico. Qianli virá à casa deles, então ela diz que precisa de um novo uniforme de empregada. Kunen se pergunta se deveria mesmo deixar outro cara conhecer Aiko, mas Aiko diz que não há tempo para a conversa. Ela precisa fazer as unhas e, mais importante, quer perder uns quilinhos. Aiko sai correndo para se arrumar, deixando Kunen se perguntando o que acabou de acontecer. De volta ao castelo, Reisha explica a Mirika que um feiticeiro real precisa de uma ordem direta da realeza para poder sair. Qianli tem que ir ver Kunen, então Mirika vai ordenar que ele aguarde enquanto ela o visita. Reisha não consegue acreditar que Qianli foi escolhido, pois ela queria Kunen como seu estudante. Nesse momento, algumas das irmãs de Mirika aparecem para atrapalhar. Elas ouviram que o noivo de Mirika tem uma certa reputação, mas suas intenções claramente não são as mais puras. Reisha simplesmente diz a elas que isso não tem nada a ver com elas e as manda sair do caminho. De volta com Kunen, ele se pergunta como é Qianli. Mirika chega logo depois, e ele é pego de surpresa. Kunen explica que se prepara mentalmente toda vez que a encontra, então vê-la inesperadamente o deixou super nervoso com sua beleza incrível. Kunen continua a esbanjar charme, mas vemos que Qianli já ouviu o suficiente. Ele sai da carruagem e Kunen imediatamente se cala. Ele sente a presença incrível de Qianli e as tensões começam a aumentar. Aiko, no entanto, quebra o clima, rindo de nervosismo. Kunen continua a observar o feiticeiro e nota como seu poder mágico é incrivelmente denso. Essa pegajosidade que ele tem também é difícil de descrever, e Kunen a compara a mel. Ele nunca sentiu nada parecido antes, e é um tipo de poder mágico completamente diferente do grão-mestre queijo azul. Kunen pensa em como esse cara é mais proficiente em magia do que qualquer um dos feiticeiros reais que ele conheceu no castelo. Kunen realmente o admira como feiticeiro, então ele se apresenta formalmente. Ele diz que gostaria de chamá-lo de Professor Mel, mas Qianli manda ele ir catar coquinho. Qianli o instrui a se referir a ele como Mestre Qianli e explica que odeia pirralhos. Qianli revela que não aceitou o cargo de professor de magia de Kunen, e nem quer estar aqui agora. O grão-mestre simplesmente disse a ele que havia um pirralho interessante que ele deveria conhecer, e é por isso que ele está aqui. Dario também está aqui, e ele diz que seu trabalho é proteger Mirika e Qianli. Kunen se pergunta se Qianli é exatamente como Aiko imaginou, e ela diz que sim. Kunen explica que não entende muito bem o que é legal, mas pelo que ouviu, Qianli deve ser incrível. Qianli fica furioso, presumindo que Kanen está zombando dele, mas Kanen garante que não está. Qianli não sabe o que pensar desse garoto, então ele simplesmente decide que ele é um pouco estranho. Kunen assume que Mirika veio apenas para trazer Qianli para conhecê-lo, mas ela garante que também queria visitá-lo. O charmoso Kunen não deixa isso passar despercebido e diz a ela que sente o mesmo. Qianli está cansado de ouvi-los falar assim e os lembra que ele ainda está ali. Ele quer que Kunen tenha uma conversa divertida sobre magia com ele. Então Kunen aceita de bom grado. Dario, porém, vê a cara que Qianli está fazendo e percebe que Qianli só quer implicar com Kunen. Qianli começa perguntando o que Kanen sabe sobre feitiços compostos. Kanen explica que os feitiços são liberados de um círculo mágico desenhado com poder mágico. Feitiços compostos são criados dividindo e rearranjando círculos mágicos. Qianli pergunta quantas sessões ele consegue manipular, então Kanen revela que consegue fazer 31 sessões. Qianli não esperava essa resposta de jeito nenhum, e Kunen diz que consegue ir até 32, mas às vezes falha. Qianli diz que não é nada mal, e que ele consegue ir até 50. Kanen fica chocado, mas Qianli só quer saber como Kanen superou o obstáculo das 20 sessões. É notoriamente difícil, então Kanen revela que ele sobrepôs brasões. Qianli fica impressionado ao saber que Kunen chegou até aqui sozinho, e Kanen explica que usou um monte de truquezinhos. Qianli não esperava nada disso, mas agora tudo faz sentido. Os outros feiticeiros reais realmente queriam ser professores de Kunen. E agora Qianli sabe o porquê. Eles estavam realmente chateados porque um estudante excelente como Kunen não aparece com muita frequência. Qianli percebe agora que eles estavam muito interessados em Kunen porque ele é um talento excepcional. Qianli termina as perguntas e diz a Kunen para mostrar o que ele pode fazer. Kunen quer que Qianli lhe mostre como fazer 50 sessões primeiro, mas Qianli se recusa. Ele diz que seria inútil ensinar a alguém que não consegue fazer.
e ele não vai perder seu tempo. Ele diz a Kunen para provar o que pode fazer e pedir instrução de forma justa, sendo um bom puxa-saco do professor. Mirika tem certeza de que Kunen nunca concordaria com isso, mas ela está muito enganada. Kunen realmente quer aprender com o melhor feiticeiro real, então ele pede a Qianli para ensiná-lo. Ele o cobre de elogios repetidamente porque realmente quer aprender a fazer 50 sessões. Qianli já ouviu o suficiente e diz a Kunen para não chamá-lo de Mestre Qianli, pois ele ainda não o reconheceu. Ele, no entanto, concorda em mostrar a Kunen o quão incrível ele é. Qianli revela que possui o brasão de 3 estrelas da Terra e usa seu poder para invocar uma parede. Ele instrui Kunen a tentar destruí-la com magia, caso contrário, ele o dispensará como aluno. Antes que ele tente, porém, Qianli diz que gostaria de ver a cama d'água sobre a qual tanto ouviu falar. Kunen a cria, Qianli anuncia que irá observar enquanto descansa e diz a Kunen para dar o seu melhor. No segundo em que Qianli toca a cama, ele é tomado por um conforto extremo. É como um travesseiro de penas de ganso, e ele imediatamente adormece assim que se deita nela. Kunen toca a parede e percebe que ela é muito dura, mas também lisa. O que mais se destaca, porém, é que sua densidade de poder mágico é incrível. Neste momento, Kunen pensa nos fundamentos que Jenny lhe ensinou. Magia é um brasão, e um brasão significa um círculo mágico. O conjurador cria vários feitiços rearranjando diferentes círculos mágicos, e esses círculos mágicos se tornam a base de cada feitiço. Magia composta se refere ao número de vezes que o círculo mágico base foi dividido e reconstruído, e é a essência da magia. Este número mostra o nível de magia em alterações. Quanto a esta parede, Kunen determina que é um cristal de magia composta com mais de 40 seções. Isso é realmente incrível, e ele só consegue se perguntar como alguém pode aumentar as seções tanto assim. Aiko e Mirika ficam chocadas quando Kunen diz que eles deveriam conversar. Kunen quer esperar Qianli acordar, mas Mirika se pergunta se essa é uma boa ideia. Ela lembra a Kunen que ele falhará se não conseguir quebrar a parede, mas Kunen revela que pode destruí-la quando quiser. Um tempo depois, Qianli acorda e é informado de que dormiu por 2 horas. Ele vê que Kunen está relaxando e assume que ele simplesmente desistiu de destruir a parede. Kunen está tão confiante como sempre, então ele pergunta a Qianli se ele está pronto para vê-lo quebrá-la. Qianli diz para ele ir em frente, então Kunen usa seu feitiço Arubu. Isso faz com que pequenas esferas de água se formem na parede, e Aiko percebe que este é o mesmo feitiço que Kunen usou na lavanderia. Kunen explica que esta parede é feita de terra, que se torna extremamente frágil quando absorve água além de sua capacidade. Qianli fica muito impressionado, mas se pergunta por que Kunen usou o feitiço Arubu quando sua especialidade é o feitiço Eiri. A resposta de Kunen é simples. Ele diz que só fez isso porque era mais fácil. Qianli fica maravilhado mais uma vez, pois em vez de usar a força, Kunen viu que a parede era de terra e escolheu simplesmente lavá-la. Qianli explica que existem feitiços compatíveis com certas situações e assuntos, e o trabalho de um feiticeiro é enxergar isso. Kunen leva isso como um elogio e se pergunta se isso significa que Qianli irá ensiná-lo. Qianli o lembra que ele será quem tomará essa decisão, e confirma que Kunen será seu aluno a partir de hoje. Ele diz a Kunen que ele é o garoto mais sortudo do mundo, e Kunen concorda com ele. Ele diz que não só encontrou seu professor hoje, como também teve Mirika ao seu lado. Qianli fica irritado mais uma vez, e lembra a Kunen que seu professor é mais importante do que até mesmo sua noiva. Agora que Kunen é seu aluno, há muito o que Kunen fazer. Qianli tem 1 milhão de coisas para ensiná-lo e até o ajudará com seus experimentos. Qianli só consegue se perguntar o que Mirika fará, e ela é pega de surpresa. Ele explica que Kunen vai melhorar muito e ascender no mundo, então as mulheres vão se aglomerar ao redor dele para disputá-lo. Mirika não pode negar isso, pois Kunen já cresceu tanto a ponto de se tornar aluno de um feiticeiro real. Ele está subindo rapidamente, e ela ainda é apenas uma princesa de baixo status. Mirika está realmente para baixo consigo mesma, e sabe que, se não fizer algo, não haverá futuro onde ela esteja junto com Kunen. Mirika começa a tremer de nervosismo, então Kunen diz a Qianli para não ser cruel com ela. Kunen percebe que Qianli gosta de ser cruel com as garotas, e é do tipo que só percebe isso tarde demais. Kunen realmente vira o jogo contra esse cara, dizendo que ele é do tipo que é cruel com uma garota de quem gosta, apenas para vê-la ser roubada debaixo do seu nariz. Kunen realmente o atinge onde dói, então Qianli diz que já chega. Kunen se pergunta se disse algo errado ao Professor Mel, mas Qianli apenas diz para ele não o chamar assim. Naquela noite, Mirika pensa em como Qianli estava certo, então ela está determinada a fazer algo. Um tempo depois, o treinamento de Kunen está prestes a começar, então ele diz que aceita qualquer tipo de treinamento difícil.
Qianli diz para ele se preparar, mas fica chocado quando Kunen começa a tentar adivinhar o que eles farão. Kunen se pergunta se começarão com círculos tridimensionais ou círculos mágicos oblíquos. Se dependesse de Kunen, ele diz que começariam ensinando-lhe o feitiço composto de 50 sessões. Infelizmente, Qianli começa o treinamento fazendo Kunen tirar cópias limpas de toda a papelada que ele tem. Há um monte de segredos nesses arquivos, então Qianli diz aos outros para esperarem lá fora. Que emoção, hein? Qianli então faz Kunen criar sua esfera d'água para que ele possa tirar uma soneca enquanto Kunen termina o trabalho. Lá fora, Mirika revela a Tio que tem feito alguns treinos de espada. Ela acabou de começar e ainda tem muito a aprender. Ela tem usado cada segundo de seu tempo livre para treinar e diz a Tio para não contar nada a Kunen. Mirika treina com Dario e está determinada a se tornar alguém adequada para Kunen. Depois de algumas horas, Qianli acorda e se pergunta se Kunen já terminou. Kunen está apenas na metade, então Qianli diz que ele é muito lento. Kunen diz que não tem jeito e explica que é porque está exausto tentando decifrar a caligrafia terrível de Qianli. Parece que um bando de minhocas brigou no papel. As letras dele parecem um bando de minhocas tentando brigar umas com as outras, então Kunen diz que terá que cobrar por todo esse trabalho duro. Qianli o lembra que isso é treinamento, e explica que informação e conhecimento são duas coisas diferentes. O que você ganha lendo é informação, e o que você analisa na sua cabeça é conhecimento. Seu corpo lembra desse conhecimento, e esse conhecimento se torna poder. Kunen se inspira novamente, então ele promete nunca mais duvidar de Qianli. Antes de Kunen sair, ele menciona que viu um diagrama em um dos memorandos. Ele se pergunta se é algum tipo de feitiço, mas Qianli não lhe diz o que é. Em vez disso, ele diz que seria mais fácil mostrar, mas terá que esperar até a próxima missão de treinamento deles. Kunen mal pode esperar, e ele aproveita para se despedir de Mirika. Mais tarde, os outros feiticeiros apontam que Kunen ficou muito mais alto. Kunen explica que é natural, pois ele agora tem 10 anos. Ele teve um estirão de crescimento, e os outros reconhecem que seu poder mágico também ficou um pouco mais forte. Victor quer batalhar com Kunen novamente, mas Reisha diz que Kunen prometeu fazer um experimento de voo com ela. Eles discutem pela atenção dele, mas Qianli chega para dizer que é hora do treinamento. Eles tentam impedi-lo, mas Qianli faz Kunen criar mais de seus travesseiros d'água para colocar todo mundo para dormir. A lição deles começa quando Qianli lembra a Kunen que ferramentas mágicas funcionam com o poder mágico do feiticeiro. Engenheiros mágicos são feiticeiros que ganham a vida criando ferramentas mágicas. Qianli leva Kunen ao seu quarto e Kunen fica maravilhado, pois há ainda mais memorandos aqui do que em seu escritório. É um monte de rabiscos, mas também são vários feitiços mágicos que Kunen nunca viu antes. Há tantas coisas incríveis que Kunen gostaria de morar ali, mas Qianli diz que não será necessário. Ele explica que, eventualmente, Kunen terá tudo isso, e Kunen mal pode esperar. Qianli mostra a ele a ferramenta mágica que está desenvolvendo agora, e revela que fazia parte do diagrama que Kunen viu antes. Qianli explica que, quando estiver pronta, ela permitirá que o usuário coma uma refeição quentinha em seu quarto sem nunca precisar ir à cozinha. Qianli diz que sua magia da terra é boa para modelar formas, mas detalhes finos e partes macias não são fáceis. Isso está dificultando para ele terminar a ferramenta, então Kunen percebe que Qianli quer que ele o ajude com sua magia da água. Qianli fica impressionado com as habilidades de dedução de Kunen, então ele explica que eventualmente Kunen o ajudará com seu trabalho. Os dois serão mais eficientes juntos e conseguirão dobrar os experimentos. Nesse momento, o Grão-Mestre chega, pronto para discutir a essência da magia com Kunen. Qianli o vê apenas como um estorvo, então diz a Kunen para criar seu travesseiro d'água para colocá-lo para dormir. Problema resolvido. Quanto ao projeto deles, Qianli diz que sua magia da Terra pode cuidar do reforço da estrutura externa. No entanto, eles terão que contar com a magia da água de Kunen para criar o pequeno mecanismo interno. Quando fazem uma pausa para o almoço, os outros feiticeiros dizem a Kunen que ele pode substituir seu professor quando quiser. Kunen admite que Qianli o faz trabalhar muito, mas ele não gostaria que fosse de outra forma. Kunen se pergunta onde está Mirika, então Reisha explica que ela está na cerimônia de entrada da escola superior para nobres. Sua educação superior está começando agora, então o grão-mestre se pergunta o que Kunen fará em seguida. Kunen planeja fazer o exame de graduação, mas o grão-mestre estava na verdade falando sobre a escola de magia. É uma escola onde feiticeiros brilhantes de todo o mundo vêm para aprender. Todos os feiticeiros reais do castelo são graduados da escola de magia, então o grão-mestre acha que Kunen deveria ir para lá também. É preciso ter 12 anos ou mais para se matricular, então Kunen ainda tem um tempo para decidir. 2 anos então se passam num piscar de olhos, e Kunen usa Eori na frente de todos. Qianli usa um feitiço próprio para atacar Kunen, mas vemos que Kunen aprendeu a usar feitiços compostos com mais de 50 seções. Ele usa um com 55 seções, e isso cria uma parede gigante de água do nada. Kunen usa uma onda para bloquear o ataque de Qianli,
e todos ficam maravilhados. Depois vemos que a ferramenta mágica em que estavam trabalhando foi concluída. Eles a usam para fazer uma torta, e Kunen explica a Mirika que a ferramenta se tornou bastante popular. Muita gente está comprando, e Kunen garante que uma boa grana está indo para o bolso de Xianli. Ele deve estar rindo à toa. Kunen pensa que deveria pelo menos ser pago por seu trabalho, mas Xianli aponta que ele permitiu que Kunen fizesse experimentos que dinheiro nenhum poderia comprar. Mais tarde, Mirika descobre que os dois colaboraram em um total de 7 ferramentas mágicas. Eles trabalharam duro e até escreveram 5 artigos sobre novas teorias mágicas. Também fizeram um manual para experimentos de magia e atualmente estão trabalhando em outra ferramenta mágica. Nesse momento, Kunen fica surpreso quando Tian lhe diz que ele pode fazer o resto sozinho. Kunen aponta que eles estão co-desenvolvendo uma caixa que atrai um monte de insetos, e Tian Li precisará da ajuda dele. Xianli lembra a Kunen que ele fará 12 anos nesta primavera, então terá que se preparar para ir à escola de magia. Kunen diz que não quer ir e que não precisa. Ele acredita que Xianli é o melhor professor, então quer continuar aprendendo magia ao lado dele. Infelizmente, Xianli aponta que Kunen já terminou de fazer cópias de seus memorandos e projetos de ferramentas mágicas. O trabalho está feito, mas Kunen diz que ainda tem muito a aprender. Xianli recusa de novo, afinal ele usa magia da terra e não pode ensinar magia da água. Kunen ainda quer ficar, mas Xianli aponta que talvez haja um feiticeiro de água extraordinário na escola. Pode ter um 3 estrelas lá, ou, se o Kunen tiver sorte, quem sabe um 4 estrelas. Kunen ainda hesita, mas Marika concorda que era a única opção. Ela acha que ele deve ir e se tornar o maior feiticeiro. Ela promete esperá-lo e se tornar alguém digna dele. Kunen se inspira e decide ir. Antes de Xianli partir, Kunen pergunta o que ele vai precisar quando for para a escola de magia. Xianli explica que ele já tem o que precisa, então Kunen assume que ele fala do seu ótimo senso de humor. Mas não é bem isso, e Xianli o surpreende com a resposta de verdade. Ele diz que o que Kunen mais vai precisar são os próprios olhos. Kunen não acredita que esqueceu seu objetivo e corre para o quarto. Xianli estava certíssimo, pois Kunen esqueceu sua maior ambição. Esse é o maior desejo e o propósito mais importante da sua vida. Ele esqueceu porque aprendeu a fazer muitas coisas sem enxergar. Kunen se chama de tolo por esquecer, já que seu objetivo final é criar novos olhos. Enquanto Marika volta para casa, ela não consegue evitar chorar. Xianli a elogia por manter a calma na frente do namoradinho, mas ela manda ele calar a boca. Ela pensa em como, nos últimos 2 anos, Kanen construiu sua reputação como feiticeiro. Se ele conseguir enxergar com magia, entrará para a história como o primeiro a fazer isso. Marika teme ficar para trás e se sente péssima com esse pensamento que está tendo. Uma parte dela deseja que os olhos de Kunen nunca vejam, para que ele fique ao lado dela. Xianli concorda que ela é uma pessoa terrível por pensar assim, mas Dario é bem mais legal. Ele aponta que há luz e escuridão no coração de todos. O objetivo é não ser engolido por nenhum dos dois, para que possamos escolher o caminho certo. Ele lembra Marika que o que ela treinou nos últimos 2 anos não foi só o corpo, mas também a mente. Xianli diz que Dario está sendo muito leniente com o aluno dele, mas Dario aponta que Xianli está sendo muito rígido com o dele. Xianli foi bem duro com Kunen, e agora o abandonou. Xianli lista todos os tipos de magia que ensinou a Kanen e diz que ele vai ficar mais do que bem. Infelizmente, ele nunca ouviu falar de alguém tentando criar olhos com magia, então se Kunen vai atingir seu objetivo ou não, só depende dele. Xianli está confiante de que Kunen conseguirá, porque Kunen é o aluno de quem ele mais se orgulha. De volta com Kunen, ele imediatamente começa a trabalhar. Ele usa Eori para criar uma esfera de água e pensa em algumas coisas que Xianli o ensinou. Xianli disse a ele que o olho de um inseto é um aglomerado de mais de 10.000 espelhos. Kanen faz algumas experiências usando seu feitiço Arubu e um círculo de água, mas não é isso que ele procura. Depois de horas experimentando, Kunen está decepcionado porque não conseguiu achar a resposta. Ele também não consegue dormir, então vai convidar o irmão para a sauna. Ryota diz que deveriam chamar o pai, então eles vão acordá-lo. Assim quer que a mãe se junte a eles, então a família inteira vai junto. Kunen explica que está trabalhando num experimento, mas está travado agora. É o maior que ele já fez, e a família já sabe que tem a ver com os olhos que ele tenta criar. Kanen não está nem perto, então a família diz que estará lá para ele se precisar de uma pausa de novo. Mais tarde, Kanen pensa em como sua família o apoia. Eles estão sempre lá para ele e ele mal pode esperar para ver seus rostos. Ele se pergunta como eles serão e diz que quer ver o que eles veem. Um tempo depois, Kunen trabalha em seu experimento de novo. Ele cria o círculo de água e usa Aruba para cobri-lo.
Ele explica que o núcleo é o espelho d'água e aplicou um padrão especial na superfície. Assim, o padrão pode ler a visão em movimento e enviá-la à sua mente. O feitiço fica ainda mais complexo à medida que Kunen aplica mais do que aprendeu experimentando. E então, o feitiço está completo. Kainan finalmente tenta e fica maravilhado ao conseguir enxergar pela primeira vez na vida. Ele finalmente completou sua missão de vida e não consegue evitar chorar. Kainan fica muito emocionado porque agora pode ver o mundo maravilhoso que tanto esperou. Este é o maior momento da sua vida, mas toma um rumo estranho quando Kunin encontra uma criatura esquisita atrás dele. Poucos momentos antes, Kunin lembrou a si mesmo que decidiu que a primeira pessoa que olharia, após recuperar a visão, seria ele mesmo. Kunin nunca conseguia fazer nada sozinho, e sempre incomodava as pessoas ao redor. Ele caía o tempo todo e tudo era uma luta. Então Kunin se odiava mais do que tudo. Kunin criou um espelho para ver seu reflexo e ficou surpreso com a própria aparência. Ele sempre se perguntou se ver a si mesmo o faria se odiar ainda mais, mas agora percebe que ainda é a mesma pessoa. É quando Kunen se vira para a criatura, e só consegue se perguntar o que ela faz ali. Kainan começa a pensar que é assim que Eiko realmente se parece, mas a verdadeira Eiko entra no quarto. Kainan se assusta e percebe que a criatura não pode ser tocada. Kainan pergunta se o cabelo de Eiko está trançado e ela confirma. Ele então elogia o uniforme de empregada dela e Eiko fica emocionada. Ela percebe que Kunen finalmente realizou seu sonho e Kunen confirma que agora pode ver. Aiko quer que todos celebrem, então Kunen pensa que deveriam comer caranguejo. Nisso, Kunen pergunta se Eiko tem um chifre na cabeça. Depois que ela diz não, Kunen sai para ver como o mundo se parece. Não é nada do que ele esperava, e vemos que sua visão parece estar invertida. Eiko diz que todos ficarão encantados com a notícia, mas Kanen tem uma pergunta primeiro. Ele pergunta se Aiko consegue ver a coisa atrás dele, mas ela não faz ideia do que ele está falando. Kanen pensa em como seu experimento foi um sucesso enorme, mas há algumas coisas que ele não consegue explicar. Sua família está encantada em saber que ele pode ver agora, mas Kanen está incomodado com algo. O irmão dele tem asas e os olhos da mãe são de cores diferentes. Não é nada do que ele esperava e ele só consegue se perguntar por que eles são tão legais. Eles ficam felizes em saber que Kanan está impressionado com a aparência deles, porque ele faz parecer que são guerreiros incríveis. Definitivamente tem algo estranho acontecendo. Então Kanan pergunta a Aiko se existem humanos com asas neste mundo. Aiko o entende completamente errado e diz que todos os humanos nascem com asas. Ao abrir as asas chamadas Liberdade e Potencial, todos os humanos podem voar no céu da mente. Isso é pura loucura. Então Kunen percebe que está vendo coisas que os outros não conseguem. Nisso, todos ouvem que Arsen voltou para casa. Kunen pensa em como todos os outros parecem legais, então só consegue imaginar o quão incrível seu pai será. Arsen chega para parabenizar Kunen, mas Kunen nem consegue entender o que ele é. A família não podia estar mais feliz, então planejam uma grande celebração. Depois que os pais saem, Kunen pergunta a Ryota se o pai deles é normalmente feito de névoa. Claro, Ryota o entende errado também, e Kunen percebe que terá que pedir conselhos a Zianli. De volta ao castelo, Vito vai ver Zianli e fica impressionado com a limpeza do quarto dele. Vito diz que Kunen arrumou a bagunça embaraçosa, então Shenley apenas pede que ele diga seu propósito. Vito explica que o rei concedeu permissão a Xianli para sair. Aparentemente há boas notícias e tem a ver com Kanen. De volta ao nosso herói, ele é informado que Zilli e Murika estão se aproximando. Murika está encantada porque Kunen finalmente realizou seu sonho. Kunen mostra a ela a magia que torna tudo possível e explica que é o olho de espelhos que está refletindo tudo. Ele o chama de olho de vidro, então Mirko pergunta se ele pode usá-lo para vê-la. Kunen está ansioso para olhá-la, pois trabalhou muito para ver seu rosto. Kunen abre os olhos e diz que ela tem lindos cabelos loiros e belos olhos azuis. Ela é ainda mais linda do que ele imaginava, mas ele fica chocado ao ver uma pena gigante na cabeça dela. Muruka pergunta se ela não atende aos padrões dele, então Kanata assegura que não é isso. Por sorte, Aiko está lá para esclarecer as coisas, e ela diz que o que ele está falando são as asas da liberdade e do potencial. Dario também está lá, e ele explica que Muruka tem treinado muito. Ela agora é forte o suficiente para derrubar um homem de meia-idade grande com um só golpe. Kanen o elogia pela espada irada, e Dario a chama de sua parceira. Essa espada de que Kunen estava falando é uma espada nas costas de Dario que ninguém mais consegue ver. Shanley é o próximo a chegar e Kunen o vê como uma figura brilhante. Sua luz é cegante, então Kunen diz que ele é muito brilhante.
Xianli esperava por isso, explicando que ele está sempre brilhando. Kanen não faz ideia do que isso significa, e ele imagina que Xianli deve ser do mesmo tipo que seu pai. Kanen está determinado a descobrir o que está acontecendo, então diz a Xianli que gostaria de falar com ele. Kanen explica tudo a ele, e fica surpreso quando Xianli apenas ri. Ele diz que não é motivo de riso, mas Xianli não consegue evitar, pois nada faz sentido. Xianli não acredita que há um caranguejo gigante seguindo Kunen, ou que há uma pena na cabeça de Marika. Kunen diz que é terrível, porque não importa aonde ele vá, terá esse caranguejo com ele. Mesmo quando ele se casar com Marika e for morar com ela, o caranguejo ainda estará lá. Xianli fica sério e eles discutem como as cores da paisagem que Kunen vê também são diferentes. O mais importante para Xianli, porém, é que ele brilha mais do que qualquer um. Ele diz que é o humano mais brilhante do mundo e que brilha quase tanto quanto o sol. Isso, porém, força muito Kunen, porque ele nem consegue olhá-lo. Xianli finalmente fica sério e explica que tem 2 palpites sobre o que está acontecendo. O primeiro é que Kunen está vendo as formas das almas das pessoas. Kunen espera que seja uma piada, porque significaria que sua alma tem a forma de um caranguejo. O segundo palpite de Xianli é que algum tipo de doença mágica está causando uma alucinação visual. Ele explica que alguns locais podem acumular poder mágico, enquanto outros podem ser caminhos de poder mágico. Xianli esteve em um desses lugares e o poder mágico lá o deixou inútil. Enquanto sua consciência começava a se esvair, ele via coisas como o que Kunen está experimentando. Infelizmente, eles não têm informações suficientes agora para determinar qual de seus palpites está correto. Kunen se pergunta se seu experimento foi na verdade um fracasso, mas Xianli nem o deixa pensar nisso. Ele diz que é a obra-prima de seu amado aluno, e Kunen fica aliviado. Xianli explica que existem todos os tipos de criaturas que enxergam, mas ninguém pode dizer ao certo qual é a maneira certa de ver. Cada um pode ter seu próprio jeito de ver as coisas, e isso vale para Kunen também. Além disso, se Xianli se pergunta o que ele está vendo, pode estar lhe dizendo algo importante. Kunen se sente muito melhor e lembra a si mesmo que acabou de começar a ver. Não há como saber o que pode estar acontecendo, então Xianli diz que Kunen não deve contar a ninguém até descobrir. Kunen fica feliz por ter pedido o conselho de Xianli, mas ele ainda o cega. Lá fora, Mirka lembra que o aniversário de Kunen está chegando. Ela se pergunta que tipo de presente deveria dar a ele, e Echo diz que Kunen adoraria qualquer coisa que viesse dela. Kunen volta e Xiuli não consegue evitar rir ao imaginar Murika com uma pena na cabeça. Depois, Kunen arruma todas as suas coisas enquanto se prepara para ir à escola de magia. Seu quarto está completamente vazio agora, e Echo nunca percebeu o quão espaçoso ele era. Mais tarde, todos celebram o 12º aniversário de Kunen. O presente de Arsene para Kunen é um novo cajado, e a mãe de Kunen lhe dá uma caneta nova. Ryota lhe dá um livro, e Kunen fica surpreso ao ver que é um mapa para amantes da culinária. Ryota o fez sozinho, pesquisando bons restaurantes que Kunen poderia visitar a caminho da escola de magia. O Ryota diz que a escola é muito longe, e isso deixa todos muito tristes. A mãe de Kunen até começa a chorar, mas todos a lembram que Kunen vai se formar rapidinho. Mesmo que Kunen esteja muito longe, ele sempre vai amar a mãe. Arson lembra a todos que este é um momento de celebração, então todos voltam a se divertir. Depois Mirko pergunta se Kunen está pronto para partir. Kunen explica que arrumou todas as necessidades e pode simplesmente comprar o que mais precisar. Miraka explica que tem aula no dia em que ele deve partir, então não poderá se despedir. Ela se desculpa, mas melhora a situação dando-lhe o presente. É uma pulseira, e Marika explica que eles terão um par combinando. Kunen adora e diz que a pulseira brilha mais do que qualquer coroa. Ela diz a ele que sempre que as coisas ficarem difíceis na escola de magia, ele deve falar com a pulseira como se fosse ela. Muruka diz que fará o mesmo com a dela para que possam sempre ficar perto. Os dois dizem que vão se inscrever o tempo todo, e Kunen promete voltar para ela, aconteça o que acontecer. Um tempo depois, Kunen se prepara para partir para a escola de magia. Todos estão muito emocionados, mas Arsene diz que precisam se despedir de Kunen sem lágrimas. Ele tem certeza de que Kunen está mais ansioso do que qualquer um, então eles terão que ser fortes por ele. Todos fazem o possível para segurar as lágrimas, para não preocupar Kunen, mas ficam chocados quando Kunen apenas diz que os verá mais tarde. Ele entra casualmente em sua carruagem e sua família não consegue acreditar que ele não parece nem um pouco preocupado. Aiko também diz até mais a todos e entra na carruagem. Kunen parte dizendo que verá todos novamente em alguns anos. Kanan está realmente animado, imaginando que tipo de feiticeiros ele vai conhecer na escola. Em seguida, vemos alguns lugares diferentes enquanto alguns alunos também se dirigem à escola de magia. Uma delas é uma santa chamada Reis, e ela é avisada de que é hora de ir.
Depois de viajar por 5 dias, Kunen explica que levará mais um mês para chegar à escola de magia. É muito longe, então eles farão uma parada quando chegarem à mansão do avô de Kunen. Infelizmente, Eiko explica que é lá que eles vão se despedir. Ela quer se casar e já passou um pouco da idade em que as meninas se casam. Eiko diz que é agora ou nunca para ela, então ela tem que encontrar alguém. Kunen se pergunta se conseguirá viver sem ela, então Eiko diz que ele sempre pode se casar com ela. Kunen não sabe o que dizer, mas, por sorte, eles chegam à casa do avô dele. Kunen diz que faz 4 anos desde a última vez que esteve aqui, mas não consegue lembrar por que veio. Aiko lembra que há uma biblioteca enorme aqui, e Kunen arrastou a família toda para cá para encontrar livros sobre magia. Kunen disse aos pais que não pararia de dançar até que eles concordassem, então não tiveram escolha a não ser trazê-lo. O avô de Kunen finalmente chega para cumprimentá-lo, e Kunen o vê com chifres na cabeça. Isso significa que a mãe de Kunen é uma heroína, e seu avô é um Lorde Demônio. O vovô quer celebrar a matrícula de Kunen na escola de magia, então diz que comprará o que ele quiser. Kunen é humilde demais para pedir qualquer coisa, mas o vovô diz que vai comprar joias caras para ele. Aiko o interrompe, no entanto, ao revelar que a mãe de Kunen lhe enviou uma carta. A carta diz que ele não pode gastar mais de 500 mil NECA com Kunen. O vovô fica seriamente decepcionado, mas isso é uma fortuna, e Eiko aponta que é como 2 meses de trabalho para ela. O vovô diz que eles podem guardar segredo, e ele se oferece para comprar um grande navio para Kunen. Kunen realmente não quer comprar nada, e explica que terá que encontrar uma nova empregada. A razão pela qual ele veio aqui foi para que alguém pudesse substituir Eiko. O vovô vai buscar a substituta dela, e a garota se apresenta como Rinko. Ela explica que aceitou o emprego porque o salário é bom, e ela está economizando para as despesas do seu futuro casamento. Rinko é, na verdade, a irmã mais nova de Eiko, e Eiko foi quem recomendou este trabalho a ela. Rinko explica que, ao contrário da irmã, ela já tem um noivo. Eiko está pronta para brigar pelo insulto, mas Rinko diz que só mencionou isso porque queria deixar claro que não está disponível. Kunen diz a ela que não tem nada com o que se preocupar porque ele também tem uma noiva. Kunen faz uma de suas piadas sem graça e fica encantado ao ver que Rinko entende seu senso de humor. Ela é muito parecida com Aiko e diz que mal pode esperar para servir Kunen. Rinko diz que estava nervosa no início porque ouviu que Kunen é a cicatriz do herói. Depois de conhecê-lo, porém, ela percebe que Kunen é um garoto muito legal. Enquanto as garotas preparam uma refeição, Eiko explica que Kunen esquece de comer quando está estudando. É por isso que Rinko terá que se lembrar de fazer um sanduíche para ele, para que possa comer enquanto estuda. Eiko conhece Kunen há muito tempo, então ela conta a Rinko sobre todas as coisas que ele gosta. Isso a faz lembrar da primeira vez que se conheceram. Kunen era tímido no início, mas os dois rapidamente se tornaram amigos. Eles passaram por tanta coisa juntos e sempre se deram tão bem. Sua última lembrança, porém, é sobre como Kunen não queria que ela fosse embora. Seus dois professores o deixaram na mesma época e Kunen estava começando a ficar sozinho. Aiko se importa muito com ele, então ela avisa Rinko que, se ela o ensinar algo ruim, terá que se explicar a ela. Rinko dá alguns exemplos do que ela pode estar falando, mas Aiko nem quer ouvi-los. Kunen é o garoto mais doce, e Aiko não suporta a ideia de ele ser corrompido por alguma tentadora. Rinko concorda em ficar de olho nas garotas com quem ele fala, mas aponta que Kunen é um cavalheiro. Ele está sempre elogiando as garotas, o que o torna um alvo fácil. Rinko ouviu tudo sobre seus jeitos charmosos de Aiko, então ela diz que Kunen provavelmente se tornará um mulherengo. Isso enfurece Iko porque ela diz que Kunen é um anjo. Kunen não melhora em nada a situação ao usar seu charme para elogiar as garotas pelo ótimo sanduíche que fizeram. Na manhã seguinte é hora de Kunen continuar sua jornada. Kunen precisa se despedir de Eiko, então ele a lembra do que disse quando Jenny partiu. Ele disse que nunca ficaria bem se Eiko o deixasse, e ainda se sente da mesma forma. Agora, ele está longe de toda a sua família, dos feiticeiros e até de Murika. Em breve, ele estará longe de Iko também e ficará totalmente sozinho na escola de magia. No entanto, Kunen sabe que foi isso que ele quis e o que escolheu para si mesmo. Kunen não se sente mal porque Eiko lembra que ele sempre pode visitá-la. Kunen teme que demore alguns anos e Eiko diz que talvez até já tenha um filho até lá. É hora de Kunen partir, então ele se despede. O avô de Kunen deseja que ele ficasse, mas Kunen apenas diz que é hora de ir. Rinko se pergunta se foi certo ir embora sem ouvi-lo, mas Kunen diz que foi o melhor a fazer. Kunen agradece a Rinko por acompanhá-lo e comenta que o noivo dela terá que esperar por ela por vários anos.
Kainan questiona se está tudo bem mesmo, mas Rinko explica que o noivo dela está super de acordo, pois estão juntando grana para comprar uma loja. Kainan desconfia se a loja seria para lavagem de dinheiro, mas Rinko esclarece que eles só querem ter um restaurante. Kanan reflete sobre o início de uma nova vida, mal podendo esperar para conhecer gente nova. Um tempo depois, Rinko fica boquiaberta com tantas lojas de magia ao entrarem numa cidade. Kanan explica que é porque estão perto de Dirashik, uma nação repleta de magia incrível. Nesse instante, uma loja chama a atenção de Kunen, que se pergunta se todos aqueles livros são mesmo sobre magia. Rinko comenta que a biblioteca do avô dele era bem maior, mas Kunen a lembra que lá não tinha muitos livros de magia. Infelizmente, Kunen diz que comprar qualquer um desses livros os levaria à falência, e Rinko ficou chocado ao ver que um único livro custava 5 milhões de NECA. Kunen explica que livros de magia são únicos, por isso custam uma fortuna. A dona da loja pergunta se Kunen é estudante da escola de magia, e ele revela que é um candidato. Ela fica encantada ao saber que ele usa magia de água, então implora para que ele mostre a ela. Kunen não consegue negar o pedido de uma dama, então usa Yori para criar um boné de água. A garota fica impressionada e Kunen pergunta se ela é uma feiticeira. Ela diz que não é, que é apenas alguém que ama magia. Ela é uma entusiasta da magia e está super feliz em conhecer um feiticeiro que usa um feitiço tão adorável. Ela explica que Dirishik está bem complicado nesta época, então só pode desejar-lhe boa sorte. Kunen não faz a menor ideia do que ela quer dizer, então ela revela que este ano a Santa do Reino Sagrado está se matriculando na escola. No ano passado tiveram o Príncipe do Inferno e o Raio do Novo Reino. Ela diz a Kunen que ele está com sorte, pois acabou de receber um grimório de segunda mão do feiticeiro mais popular, Zhonli. Ela oferece um desconto a Kunen, mas ele recusa. Rinko pergunta por que ele não quis o livro, já que a garota estava fazendo um preço super camarada. Kunen diz que não comprou porque já conhece o conteúdo e provavelmente era uma cópia limpa que ele mesmo fez. A próxima parada deles é uma loja de roupas, e o dono fica super nervoso. Kunen é um garoto bem vestido, então o dono pensa que ele está julgando a qualidade dos seus produtos. Na verdade, Kunen explica que está tocando tanto nas roupas porque está tentando memorizar a textura. Kunen pergunta do que é feita aquela echarpe, então o cara explica que é pele de uma raposa sombria. É muito rara, então ele não quer que Kunen fique tocando tanto. O cara fica chocado quando Kunen usa Eori para criar o animal. Ser capaz de reproduzir animais com magia é algo inacreditável, e o cara não consegue crer como parece real. Kunen consegue reproduzir qualquer coisa se souber a textura, então o cara pergunta se Kunen consegue até criar uma mulher. Isso é um baita sinal de alerta para Rinko, então ela manda o cara parar de corromper Kunen. Kunen explica que reproduzir um humano é complicado demais, e ele só leva bronca toda vez que tenta. Eles saem imediatamente e o dono tenta explicar suas intenções. Ele só mencionou aquilo porque tem uma queda por alguém, mas Rinko diz que ele está piorando a situação. Depois que eles saem, um grupo de garotas entra na loja, lideradas por Reis. Elas ouviram dizer que o dono tem uma echarpe rara feita de raposa sombria, e Reis quer vê-la. As outras garotas ficam chocadas ao ver que ele tem uma raposa sombria de verdade nas mãos, mas Reis percebe que é um feitiço. Ela destrói o feitiço e pede desculpas, pois não sabia que era feito de água. As garotas ficam muito intrigadas com o feitiço, então analisam a magia restante. Pela forma como explodiu, elas percebem que foi feito com uma pequena quantidade de poder mágico. Este é um feitiço fora do conhecimento de Reis, então ela fica super interessada. Mais tarde, Kunen e Rinko finalmente chegam a Dirashik. Kunen não poderia estar mais feliz em chegar à escola de magia, e Rinko lembra que ele deveria descansar um pouco. Todos os alunos da escola de magia morarão em um dormitório, e um acompanhante pode viver com eles mediante solicitação. Infelizmente, Kunen é informado de que o dormitório está lotado e não há vagas. O prazo para a inscrição no dormitório já passou há muito tempo, e Kunen não consegue acreditar que Xianli nunca o avisou disso. De volta ao castelo, Xianli faz uma entrada triunfal e diz a Monde que precisa falar com eles com urgência. É um assunto muito sério, e tem a ver com seu amado aluno. De volta ao nosso herói, Rinko se pergunta se eles deveriam ficar em um hotel. Kunen ficará aqui por vários anos frequentando a escola de magia, então ele diz que talvez tenha que alugar uma casa. Ele tem certeza de que haverá muitas despesas relacionadas à magia, então terá que controlar bem suas finanças. Nesse instante, o funcionário da escola entrega a Kunen algumas informações sobre corretores de imóveis. Depois de ver alguns lugares, Kunen decide qual será o novo lar deles. Em outro lugar, um ser misterioso recebe uma lista de alunos que estão entrando na escola de magia. A pessoa misteriosa ouviu dizer que eles têm a nata da nata este ano, e um cara confirma que alguns são até elegíveis para a turma avançada. O homem misterioso fica intrigado com Kunen, e o cara explica que ele é aluno de Xianli. Mais tarde, Kunen se prepara para fazer o check-in para o exame de admissão, mas Rinko é informada de que não pode entrar.
Apenas alunos e pessoal autorizado podem entrar, então Rinko tem uma ideia. Ela tenta subornar para conseguir entrar, mas não funciona. A garota leva Kunen para dentro e se apresenta como Labella. Kunen usa seu charme para elogiar o nome dela, e Labella não consegue acreditar como ele é estranho. Kunen é levado aos outros candidatos e todos esperam juntos. Os outros não conseguem deixar de notar que Kunen está usando um tapa-olho, e Kunen mal pode esperar para começar. Kunen vê os outros candidatos de maneiras estranhas por causa de seus olhos, e ele diz que isso vai ser interessante. Kunen imediatamente se dirige a Reis, e ele pergunta se ela é a santa do reino sagrado. Reis pergunta por que ele quer saber, e Kunen diz que ela é incrível. Ela tem o atributo de luz, e ele nunca conheceu alguém assim antes. É o único atributo que permite curar, então ele tem muitas perguntas. Kunen gostaria de aprender com ela, mas ela ressalta que a luz está acima de todos os outros atributos. Ela diz que será uma perda de tempo, pois magia inferior não pode aprender com magia superior. Os outros candidatos apontam que não existe hierarquia na magia, mas Reis não consegue entender como eles se sentem. Ela não tem emoções como uma pessoa normal e não consegue perceber quando está ofendendo alguém. Antes que se conheçam, Reis quer que todos saibam que ela é uma cicatriz de herói. Kunen fica ainda mais fascinado por ela, então ele quer ouvir mais sobre ela. Nesse instante, o professor Sof chega e Kunen imediatamente sente o quão poderoso ele é. Sof se apresenta e também sua assistente, Safi. Ele parabeniza a todos pela matrícula, mas os alunos ficam todos chocados. Eles pensaram que haveria algum tipo de prova, mas Sof diz que não será necessário. Nesta escola, os alunos podem basicamente passar se forem feiticeiros. Os estudantes nunca tinham ouvido isso antes, e é porque eles não tornam isso público. Sof explica que feiticeiros com brasões são raros e preciosos, então a escola sempre os aceita. Kunen comenta que estudou muito para o exame, e Sof revela que ainda haverá um. Em vez de determinar a entrada, o exame determinará quais cursos eles farão na escola. O primeiro nível também é conhecido como Fundamentos, e é uma aula para aprender o básico da magia. O segundo nível é chamado de Assistido por Professor, e é mais parecido com a forma como uma aula é ensinada em uma escola normal. A turma avançada de terceiro nível também é chamada de Pesquisa Independente. Esses alunos geralmente nunca passam tempo em uma sala de aula. Eles podem escolher o que querem fazer, o que aprender e estudar onde quiserem. Eles podem escolher aprimorar suas habilidades mágicas ou criar feitiços totalmente novos. Podem escrever grimórios ou inventar novas ferramentas mágicas. Essa aula avançada soa incrível para Kunen, pois ele poderia pesquisar o que quisesse. No entanto, Sof explica que a turma avançada é para formar feiticeiros de alto nível. Entrar nela e se formar não será nada fácil. Os 4 alunos aqui vieram com cartas de recomendação porque se acredita que eles têm habilidade suficiente para estar na turma avançada. O exame será para provar se eles estão certos ou não. Primeiro é o teste de habilidades práticas. Então Sof pede para todos darem suas informações. Ele quer saber o atributo do brasão, sua classificação e o número de feitiços que podem usar. Hank se adianta e explica que tem um brasão de fogo de 2 estrelas. Ele pode usar 7 feitiços, então Sof pede para ele demonstrar o melhor. Hank surpreende a todos com seu feitiço Karyu e o domina muito bem. É um feitiço elementar que não é muito difícil, mas sua estrutura simples significa que suas aplicações são ilimitadas. Sof está satisfeito com a demonstração, pois o controle de Hank sobre o feitiço é excelente. O atributo de Raya é vento e ele é 2 estrelas. Ele tem 8 feitiços que pode usar e Sof diz que ele também tem um brasão de vento. Raya deve demonstrar seu melhor feitiço, então ele pede para todos se afastarem. Seu feitiço de vento é imensamente poderoso, e só de prepará-lo já impressiona a todos. Liberar o ataque é ainda mais impressionante, e Sof diz que é magia intermediária. Este feitiço coleta o poder mágico no ar e o transforma em vento para liberá-lo. Reis é a próxima, então ela diz que seu atributo é luz de 3 estrelas. Ela pode usar 5 feitiços e Kunen ainda não consegue acreditar que ela é uma usuária rara de luz. O que é ainda mais surpreendente é que ela é 3 estrelas. Reis diz que seu melhor feitiço é magia de cura, mas ela não pode demonstrá-lo porque ninguém está ferido. Em vez disso, ela usa um ataque e Kunen fica chocado com a velocidade. Kunen é o último participante, então ele explica que é 2 estrelas de água. Ele tem apenas 2 feitiços que pode usar e todos ficam surpresos. Seus 2 feitiços são Eori e Arubu, e ambos são elementares. Apesar de ter apenas 2 feitiços, Sof diz que foi instruído a tornar o exame de Kunen ainda mais difícil. Ele revela que havia 2 cartas de recomendação para Kunen. Uma era do grão-mestre dos feiticeiros reais, mas o pedido para tornar o exame de Kunen mais difícil veio do próprio mestre de Kunen.
Kunen fica surpreso ao ouvir que Sof conhece Tianli, mas Sof explica que todo feiticeiro na educação o conhece. Segundo Tianli, Kunen completará qualquer tarefa que lhe for dada, então ele disse a Sof para tornar o exame super difícil. Safi tem se irritado toda vez que ouve Kunen falar, então ela finalmente diz algo. Ela odeia a calma pretensiosa de Kunen e o quão paquerador ele é. Kunen é uma suposta obra-prima do homem que raramente reconhece alguém, então ela quer dar a ele o exame mais difícil e mandá-lo de volta para casa. Kunen se pergunta se Safi tem alguma história com Xianli, mas ela se recusa a responder. É hora do exame prático de Kunen, então ele diz a Reis para observar de perto. Ele espera que eles possam ir a algum lugar depois, mas Sof diz que o tempo para flertar acabou. Ele usa um feitiço Furuguru e diz a Kunen para tentar atingi-lo com sua magia. Os outros alunos ficam chocados porque Furuguru é um feitiço intermediário que cria uma parede de vento ao redor do conjurador. É um redemoinho de poder mágico e repelirá com a água facilmente. Sof pensa em como o vento forte bloqueará a água, e aqueles sem magia de ataque não conseguirão, de forma alguma, atravessá-lo. Ele diz que mesmo os feiticeiros mais fortes teriam dificuldade com isso, mas fica surpreso quando Kunen diz que pensou que o teste seria mais desafiador. Kunen usa Iori e cria várias esferas de água. Isso é impressionante, mas Sof diz que não será suficiente para romper. Kunen começa a dizer a palavra multiplicar, e todos observam maravilhados enquanto o número de esferas começa a crescer. Ele diz multiplicar pelo menos 10 vezes, e o campo fica coberto de esferas de água. Kunen colore a água de vermelho, e Sof percebe o que ele está fazendo. Kunen o cercou, então ele não tem para onde correr. Ele diz que isso ainda não será suficiente, mas Kunen afirma que é apenas uma questão de tempo. Ele cria uma cadeira de água e explica que pode manter isso por pelo menos 2 dias. Sof está usando toneladas de poder mágico para seu feitiço, então Kunen garante que pode durar mais que ele. Não havia regra sobre limite de tempo, então Kunen determina que a tarefa acabou. Sof fica muito impressionado porque Kunen transformou a tarefa em um teste de resistência. Sof está em grande desvantagem, pois se usar menos poder mágico, será dominado pela névoa vermelha. Sof não tem escolha a não ser admitir a derrota, e ele diz a Kunen que ele venceu. Sof pensa em como é incrível que Kunen tenha conseguido vencê-lo tão rapidamente. Ele dá os créditos a Zhonli, pois ele acabou de lhe enviar uma criança com um potencial assustador. Mais tarde, Kunen diz a Reis que gostaria de combinar sua magia de água com a magia de luz dela. Sof então diz a todos que agora terão suas entrevistas individuais. Sof pergunta se há alguma dúvida, então Kunen questiona se podem dar um aviso a Reis, porque ela continua o rejeitando. Safi deseja que pudessem simplesmente mandar Kunen para casa, e Safi explica que este é um momento crítico no teste. Hank será o primeiro a ser entrevistado, então ele é levado. Kunen pergunta quem o entrevistará, e ele gostaria de saber sobre o que será. Ele se pergunta se será sobre o tipo de garotas que ele gosta, mas Sof explica que os tópicos podem mudar. Raya é chamado em seguida, e Kunen pergunta se eles serão dispensados após a entrevista. Sof diz que sim, então Kunen lembra a Reis que eles se encontrarão novamente na aula. Reis é levada, então Kunen diz a Sof que preferiria ficar sozinho com uma dama. Sof fica sério e revela que notou algo durante o exame prático de Kunen. Ele percebeu que Kunen tinha um plano B em mente caso houvesse um limite de tempo. Kunen confirma e diz que ia usar algo com infusão de erosão. Sof fica impressionado mais uma vez porque Kunen ia corroer a magia de vento dele e fundi-la com sua magia de água. Isso teria interferido no poder mágico dele para ganhar controle do vento. Não tinha certeza se funcionaria, mas ele sabe que a água pode penetrar na maioria dos materiais. Kunen acredita que a água é o atributo mais forte, mas ainda não conseguiu vencer Zhonli com ela, então não pode fazer essa afirmação ainda. É por isso que ele quer estudar muito aqui e superar seu mestre um dia. É a vez de Kunen ser entrevistado, então Safi o leva para uma sala. Kunen se pergunta o que há lá dentro porque ele pode sentir o vento saindo da porta. Safi explica que ninguém sabe ao certo, mas para simplificar, é a noite além da porta. Safi diz que pode acompanhá-lo se ele quiser, mas Kunen afirma que ficará bem. Ele está absolutamente fascinado, então ele entra. Está muito escuro lá dentro, e Kunen não consegue ver nada. Seu poder mágico não consegue detectar nada, e seu olho de vidro também não consegue ver nada. O chão é terra, e ele pode sentir o vento. Ele pode sentir o cheiro de terra e grama, e ele assume que há um céu cheio de estrelas acima dele. Nesse instante, um ser diz que Kunen deve ser o aluno de Qianli. Kunen sente algumas criaturas ao seu redor e determina que há 7 no total. Kunen se apresenta, e o ser diz que Qianli era um prodígio que o forçou a reconhecê-lo.
O Ser se aproxima de Kunen, mas Kunen pede para não se aproximar dele. Kunen explica que tem uma noiva, então não pode se aproximar de outra mulher. O Ser aponta que Kunen estava paquerando Reis sem parar, mas Kunen diz que só queria saber sobre a magia dela. O Ser explica que é muito mais velho que ele, mas Kunen diz que nunca muda a forma como trata as mulheres com base na idade delas. Kunen até liga o charme agora, dizendo que tem certeza de que este Ser é um feiticeiro habilidoso. O Ser pergunta se Kunen aprendeu algo hoje, e ele diz que sim. A magia que ele viu era toda nova para ele, e ele adoraria aplicá-la à sua própria. O Ser gosta do quão energético Kunen é e diz que a entrevista acabou. Kunen está livre para ir, e será colocado na turma avançada. O Ser se apresenta como Grey, a feiticeira, e diz a Kunen para estudar muito. Começa a explicar o que o futuro reserva para ele, mas Kunen está apenas ansioso para seguir com seu dia. Em outro lugar, Saphir recebe uma carta de Zhonli. Zhonli diz que está muito orgulhoso de Kunen porque ele é um em 1.000.000. Shanli está confiante em suas habilidades e tem certeza de que Kunen o superará em alguns anos. Shanli fez muitas coisas quando estava na escola, então ele só espera que não descontem no seu aluno. Ele espera que deem um tempo a Kunen para que ele possa se tornar um encrenqueiro, assim como ele foi. Rinko chega para cumprimentar Kanen, e ela se pergunta se ele já tem um encontro com outra garota. Sophie o observa partir e ele diz que tem certeza de que Kanen se tornará um feiticeiro cerúleo. De volta com Grey, ela pensa em como Kanen tentou ver algo enquanto estava ali. Ainda estava inacabado, mas ele usou um feitiço que Grey nunca tinha visto antes. Grey mal pode esperar para ver o que Kanen pode fazer e ela ri como uma maníaca. Obrigado por assistir ao meu resumo. Não se esqueça de curtir o vídeo.